Sérgio Noronha, a sua expectativa é mais uma final, é uma grande decisão. Equipes não chegam por acaso à decisão de campeonato. E na Copa do Brasil não é diferente. O Fluminense tem que fazer um placar diferenciado. Jamais um time conseguiu vencer por 3 gols de diferença uma decisão de Copa do Brasil, Sérgio Noronha. E é por isso que o Paulista vem com 4 volantes. E há que ser cauteloso num momento como esse, já que o Paulista tem a vantagem de 2 gols. Então o Paulista está jogando pelo regulamento, no que está absolutamente certo. Já o Fluminense tem que ter um pouquinho mais de ousadia, tem que partir para cima, tem que tentar fazer 3 gols, dando barato 2 gols, para pelo menos ir para a decisão por pênalti. Então vamos ter, de um lado, um Paulista cauteloso, do outro lado, um Fluminense tendo que sair um pouco do equilíbrio para muita ousadia. Aí a concentração do Abel Braga, que ano passado perdeu a decisão. Ele no Flamengo para o Santo André, curiosamente um carioca e uma equipe do interior de São Paulo. Luiz. Aí Assis, olha o Assis, um dos grandes símbolos da história do Fluminense, grande artilheiro e marcou especialmente a carreira pelos gols memoráveis nos Fla-Flus. O Assis foi ovacionado agora há pouco pela nação tricolor aqui em São Januário. É bom ver o Assis bem, é bom ver o Assis. É legal nesses momentos que os clubes resgatem mesmo sua história, com seus ídolos, com seus jogadores, com aqueles que escreveram a história tão gloriosa como é a do Fluminense. Renato Marcília, Leonardo Gaciba, a primeira grande final de um árbitro que está vivendo um momento especial, está em grande fase o Gaciba, né? Tem isso para juiz também, grande fase, né, Marcília? Tem, boa noite, Luiz, boa noite, amigos da Rede Globo. O Leonardo Gaciba está muito motivado acima de tudo, ele entrou esse ano no quadro internacional, assim como seus auxiliares, o Altemir Halsman e o que é do Rio Grande do Sul também, e o Roberto Bratz, do Paraná, 2 ótimos auxiliares. Ele vem numa fase boa dentro e fora do campo, porque cada 10 sorteios ele ganha 8. Eu abomino o sorteio, é uma lei absurda, mas o próprio Gaciba dizia, eu não tenho do que me queixar, porque a minha bolinha cai sempre. E até como eu falei com o irmão do Marcos, vem cá, quem sabe troca o número, a bolinha dele não pesa. Senão, não, eu giro muito as bolinhas, não é sorte mesmo. Vamos ver se essa sorte ele tem dentro do campo também para fazer uma boa arbitragem. Aí vem o Paulista de Jundiaí, é chamado de o Galo do Japi. A cidade de Jundiaí vivendo um momento especial. O Paulista foi fundado em 1909. Esses anos todos de muita história e de muita contribuição para a força que é o futebol do interior de São Paulo hoje em dia. Luiz. Diga, Eric. Pegar uma palavrinha aqui, talvez da grande surpresa dessa decisão por parte do Fluminense. O Diego sofreu uma lesão no Mundial Sub-20, como você já disse, machucou o ombro, ficou lá, mas foi cortado pelo técnico René Weber. E o Abel dizia durante a preparação em Volta Redonda, vai cair um reforço de paraquedas aqui no Fluminense, e caiu mesmo o Diego. Queria saber de você, Diego, em que condições, eu tô vendo que você tá com uma proteção aí no ombro, em que condições você entra para essa decisão? Tô 100% aí, eu não sou herói, não sou nada, eu tô em campo porque o doutor conseguiu me botar em campo. E eu vou tentar ajudar o máximo o Fluminense aí para que a gente consiga conquistar esse título. Você pode mostrar essa proteção que você está usando aí? Ele está usando uma proteção no ombro direito aqui, onde ele sofreu a lesão lá no Mundial Sub-20, Luiz Roberto. Vamos ouvir aqui o Márcio Mossoró. Certeza, vai ser praticamente o mesmo esquema. Vou ter um pouco mais de liberdade, só isso. Expectativa para esse jogo, Márcio, você marcou um gol no jogo passado, homenageou os pais e hoje a homenagem vai ser para quem se marcar? Vai ser para muitas pessoas importantes na minha vida, principalmente para meus pais, para minha noiva que pôde estar aqui no estádio hoje. Certo, Luiz. Os times aí em campo, a sintonia dos jogadores do Fluminense com a torcida que lota o estádio de São Januário. Outro estádio que está lotado hoje é o estádio do Morumbi em São Paulo. Começa a fase semifinal da Copa do Brasil. São Paulo e River Plate estão jogando. Amanhã será a vez do Atlético Paranaense receber o Chivas Guadalajara. Aí o goleiro Rafael tem uma curiosidade, é treinado pelo pai dele, né? O Armando é o preparador de goleiros do Paulista e pai do goleiro Rafael. Deixa eu ver, dar uma olhada no Morumbi, vamos dar uma passada no estádio do Morumbi, bola rolando já com 1 minuto de 0 para o São Paulo, 0 para o River. São Paulo tomando a iniciativa, quase que faz o gol logo no comecinho, no cruzamento lá da esquerda do Alex. E olha, houve uma confusão antes da partida entre os torcedores, aí o Wagner Mancini, olha, do River e a polícia militar. E eles arrancaram aqueles bancos de madeira que ficam na numerada térrea do estádio do Morumbi e revidaram as agressões dos policiais. E aí virou um campo de batalha entre torcedores do River e a Polícia Militar de São Paulo. Cenas lamentáveis. 11 policiais ficaram feridos. Ainda informação a ser confirmada lá no Morumbi, mas cenas lamentáveis
E a gente sempre vai repudiar. Aliás, uma praça esportiva é feita exatamente para o contrário. É local de congraçamento, local de se mostrar habilidade, talento e de se escrever pelas linhas de paz brancas do esporte, capítulos que engrandecem o nosso dia a dia. Luiz. Diga, Eric. Ó, e é exemplo do que aconteceu em Jundiaí. A gente vai ter a execução do hino nacional aqui antes da partida. Os dois times já estão perfilados aqui à beira do campo, tanto o Fluminense, o trio de arbitragem e o Paulista. Portanto, nós teremos a execução do hino nacional brasileiro nesta decisão da Copa do Brasil. Esse fato tem acontecido mesmo, tem ocorrido nas últimas edições da Copa do Brasil, a execução do hino nacional sempre nas duas últimas partidas, né, na última fase da Copa do Brasil. Os jogadores do Paulista também perfilados. O Paulista jogando de camisa branca. O Fluminense, como mandante, tem a prioridade de jogar com o seu uniforme número 1, que é o uniforme tricolor. E por isso o Paulista hoje vem de branco e o Fluminense com o seu uniforme número 1. Olha que bonita a festa tricolor. O enorme bandeirão, agora a galera fechando. E agora o hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro em São Januário. A grande festa de encerramento da Copa do Brasil na sua 17ª edição. E agora a bola vai rolar. Vamos conhecer o campeão desta edição da Copa do Brasil. Depois de um dia nublado, ontem, hoje, dias nublados no Rio de Janeiro, uma noite de lua cheia, muito bonita. E aí está a Copa do Brasil. O troféu
e será o símbolo da conquista para o campeão desta temporada da Copa do Brasil. Além do troféu, o campeão leva uma vaga na Taça Libertadores da América do ano seguinte. Vamos conhecer hoje o primeiro representante do futebol brasileiro na Libertadores da América do ano que vem. São Januário vai começar o jogo. Muita gente em campo e um protocolo extenso, digamos, né, para um jogo marcado para 9h45. Mais uma vez, não conseguimos cumprir o horário do início do jogo, o que se caracteriza num desrespeito às pessoas que aqui estão e aos milhões de telespectadores espalhados pelo Brasil. Com as últimas providências do árbitro Leonardo Gaciba para que o jogo possa ter o seu início. Claro que é uma final de Copa do Brasil e existe um número maior do que o habitual, por exemplo, de fotógrafos, etc. É natural que isso ocorra em momentos decisivos, em momentos de grande espetáculo. Mas nada justifica o atraso do início do jogo. Agora tem um lado muito bonito essa decisão, que é você ver a social do Vasco da Gama, ocupada por torcedores do Fluminense, vibrando pelo Fluminense, todo o estádio de São Januário cheio de torcedores do Fluminense, e nenhuma reação, nada negativo, tudo na maior paz, enfim, uma ligação estreita de Fluminense e Vasco da Gama nesse momento de decisão. Acho que o esporte precisa exatamente disso, o torcedor precisa exatamente disso. Ou seja, irmandade, torcedores são rivais, não são inimigos. É isso, Noronha, estamos em tempo de entendimento mesmo. E que o esporte brasileiro siga nesse caminho, que é muito melhor, muito mais saudável. E São Januário, que é um estádio tão importante na história do Brasil, né? Que seja mesmo, em momentos como este, que o Maracanã está fechado, passando por uma adaptação, por obras importantes, visando ao PAN do Brasil em 2007, que ele seja um palco importante para o futebol, não só carioca, mas para o futebol brasileiro. Últimas providências em São Januário para a bola rolar. Vai começar a decisão da Copa do Brasil. Pela Libertadores, a bola já está rolando em São Paulo, 0-0, São Paulo e River Plate. Amanhã, Atlético Paranaense e Chivas Guadalajara jogam na Arena. O time do Atlético já comprou todos os ingressos para o jogo de amanhã. Aí a concentração dos jogadores do Fluminense, está ali o Diego. Quem diria, hein, Diego? Ele já se despediu 2 vezes. Na primeira foi convocado para a seleção, achou que não ia haver liberação, houve. Aí jogou no Ceará. Foi a maior partida dele com a camisa do Fluminense, fez um gol, ajudou o time a golear o Ceará por 4-1. E agora foi cortado da seleção que está jogando o campeonato sub-20, o Mundial sub-20 na Holanda por contusão. Fez um tratamento intensivo, não está 100%, como ele já disse ao Eric, mas vai para o jogo. E aí o Paulista, que tem um desfalque importante do Léo, foi expulso, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo da última quarta-feira, porque foi comemorar no Alambrado, e desfalca o time do Paulista. Aí o Kleber com a sua toalhinha ali, fica sempre colocada ao pé da trave. Tá aí o Tuta, que completou 31 anos esta semana. O Fluminense tem o Antônio Carlos de aniversário hoje, né? Tá completando 22 anos o zagueiro Antônio Carlos. E aí a vez do goleiro Rafael, no seu momento de concentração, de fé. Repito, ele é treinado pelo próprio pai. O preparador de goleiros é o Armando Bracali, do Paulista de Jundiaí, que é pai do goleiro Rafael. Leonardo Gaciba tomou todas as providências com 15 minutos de atraso. Já estamos com 15 de atraso para o início do jogo aqui em São Januário. É um atraso realmente exagerado. Os jogadores do Fluminense continuam meio que se cumprimentando, meio que numa corrente final entre eles. Os do Paulista também fizeram sua corrente. Leonardo Gaciba arredonda, 10 horas da noite, horário de Brasília, tudo pronto. Vai começar a decisão da 17ª Copa do Brasil em São Januário. O placar está 2-0 para o Paulista. Placar construído no jogo da última quarta-feira no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Aí Leonardo Gaciba foi guindado a árbitro FIFA no início deste ano e vai apitar pela primeira vez uma grande decisão de uma competição em nível nacional na sua carreira. Autoriza Leonardo Gaciba, bola rolando, está valendo. Hoje vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2005 em São Januário. Bola rolando para Fluminense, Paulista de Jundiaí. Paulista que vai por uma formação mais cautelosa. Técnico Wagner Mancini escala 4 volantes. E a primeira falta do jogo já marcada sobre o Leandro.
O Leandro, que não jogou na última quarta-feira, machucado, problema muscular, está recuperado e vem para o jogo. Aí o Antônio Carlos. Disse o Abel que não adiantaria o Fluminense ser afoito no começo do jogo. Vamos percebendo como será o comportamento dos times neste princípio de partida. Aí o Antônio Carlos jogando com o Marcão, o líbero do Fluminense. Márcio Mossoró e o André Leonel ficam mais adiantados ali na marcação. Bola tocada mais à direita para o Preto Casagrande. Ele faz o levantamento buscando o Schneider. Quem chega para fazer o corte é o Anderson. Foi para dividida, a bola espirrada, vai sobrando com o Julinho. E ele joga essa bola para a lateral, favorecendo o time do Fluminense. Olha lá o Schneider, substitui o Gabriel, também suspenso. Aí o Schneider tenta fazer o levantamento. Subiu o Anderson para tirar. O capitão do time do Paulista está voltando, cumpriu a automática no último jogo. Aí Antônio Carlos. Fabiano Heller também retornando, não participou do primeiro jogo da decisão. O levantamento foi para o Leandro, ele foi para a dividida, a bola vai sobrando aí com o Dema. Aí saiu jogando com o Amaral, está jogando com a camisa 9, é volante o Amaral no lugar do Léo. Mais uma vez o Fabiano Heller tocando no Antônio Carlos, são os primeiros movimentos. É o clima de decisão que toma conta da Copa do Brasil. Aí Schneider. Jogando com o Diego. Aí a marcação. Fábio Gomes chega, aperta. A bola espirrada vai sobrando com o Amaral. Foi Marcão, Marcão ganhou e conseguiu jogar na esquerda para o Juan. E aí o juiz ficou marcando a falta. O Lucas não gostou, o lateral direito número 2 do Paulista, da marcação desta falta. Que já foi cobrada, a bola com o Preto Casagrande. Aí trabalhando com o Juan. Tem o Leandro passando pela esquerda. Chega na marcação, com camisa 7, o Christian. Tentou jogar na esquerda, a bola vai saindo em lateral, favorecendo o Paulista de Jundiaí. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. Hoje à tarde o Brasil se classificou para a fase semifinal da Copa das Confederações, empatando com o Japão em 2-2. E agora enfrenta no próximo sábado, 1 da tarde, claro, ao vivo na Globo, a Alemanha. A outra semifinal, Argentina e México, que vão jogar no domingo. Aí o Tuta. Antônio Carlos ajeita com o peito. Preto Casagrande com o Marcão. Preto Casagrande é outro que não jogou em Jundiaí. Ele chegou a viajar para Campinas, fez uma ressonância magnética. O exame constatou que ele não tinha nenhuma contusão grave. Ele tentou de qualquer jeito, mas não foi possível, não estava na plenitude, né? Ainda não está na plenitude da forma física, mas uma semana depois, em condições de ser titular do Fluminense. Aí o Marcão. Volta para buscar o Diego. Foi para a dividida, acabou perdendo. O André Leonel mais atrás no Amaral. Aí ele trabalha com o Lucas. Vem bem o Juan. Roubada de bola para o Fluminense, trabalhando na esquerda com o Fabiano Heller. Mas o levantamento lá buscando o Tuta foi o Dema. Com o peito ajeitou, foi para a dividida o Leandro. A espirrada vai sobrar lá com o Anderson. De pé direito o capitão fez o levantamento, o André Leonel estava voltando e o assistente marcou o primeiro impedimento do jogo. Acertou, Marcília? Acertou, e ele teve a calma de esperar que o jogador do Paulista fosse participar da jogada. E olha o Fluminense com o Leandro. Penetrou pela esquerda, bateu cruzado de canhota, jogou para fora. E o Leandro vai lá mexer com a torcida. Lançamento do Preto Casagrande, o Leandro foi. Aí sai o chute de esquerda, a bola foi para fora. Mas o juiz marcou impedimento. Falta, o que ele marcou ali, Marcília? Ele marcou impedimento do Leandro. Na verdade foi o assistente que marcou e o Gaciba atendeu a marcação do assistente. Anderson cobrando, faz o levantamento. Chega Antônio Carlos de cabeça. Apareceu ali o Julinho jogando mais à frente com o Juliano. Juliano devolveu para o Julinho. É muito rápido o lateral Julinho. Chegou o Antônio Carlos preciso na marcação. Vem e sai jogando com o Marcão. Com o Juninho, perdão. Juninho vira na esquerda com o Juan. Passa o Diego pedindo mais à frente na ponta esquerda. Quem vem na marcação é o Lucas. Aí ele adianta buscando o Leandro. Está marcado de novo o impedimento. Mais um lance lá na ponta esquerda com o Leandro. Está aí o assistente marcando o Roberto Bratz. Impedimento nesse lance, Marcília. Bem marcado. Um pouco avançado em relação ao jogador Dema. Jogadores do banco de reservas do Fluminense à disposição do técnico Abel Braga.
Fernando Henrique, o Igor, o Lino, o Radamés, o Alain, o Léo Guerra e o Toró. Já que o Tiuí está suspenso e o Alex contundiu-se na última partida da quarta-feira lá em Jundiaí. Está machucado com a contusão muscular, não pode jogar. Então está o Toró, garoto Toró das divisões de base. Mais uma revelação do Fluminense. Fez um gol no Campeonato Brasileiro no jogo do último fim de semana contra o Internacional. Vitória do Fluminense por 3-0. Paulista jogou pela Série B e venceu o Avaí por 2-1. Aí a chegada do Juan, Diego também se apresenta, mas o Gaciba está parando o jogo e marcando um toque, uma falta que favorece o time do Paulista lá pela direita. Chega lá o Christian para fazer a cobrança. Aí jogando mais à frente com o Lucas, devolveu no Christian, recebe, tentou aprofundar para o Márcio Mossoró. Aí o Mossoró tenta botar na frente, ficou marcado, tenta o drible, levou para o pé esquerdo, outro corte, tenta chegar na linha de fundo. O André Leonel está na área e a dividida foi limpa. Fabiano Heller foi roubada de bola para o Fluminense. Chegou Amaral em cima do Leandro, ganhou na bola no entendimento do Gaciba. O corte foi do Diego, mas o levantamento buscando o Tuta. São 5 jogadores do Paulista e 3 do Fluminense agora. Tuta botou na esquerda buscando o Leandro. Juninho foi para a área, tentou o cruzamento, a bola bateu no Dema. Voltou para o Leandro. Pela esquerda, deu o bote certo, o Dema, e ganha. Roubada de bola agora para o Paulista e na sequência a falta cometida pelo Leandro. Então, os primeiros movimentos, diga Sérgio Noronha, 7 minutos. O Paulista veio com uma formação defensiva, 3 cabeças de área, mas não marca o Fluminense no campo defensivo dele, Paulista. Marca o Fluminense a partir do meio do campo. Ou seja, se defende, mas se defende bem à frente o time do Paulista. Aí o André Leonel, ele e o Mossoró estão jogando mesmo avançados, estão jogando no ataque, né? O Mossoró fazendo um papel de atacante mesmo hoje. Ele normalmente é um meia. Olha o chute do Juliano, a bola vai à direita do gol do Kleber pela linha de fundo, é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Tá jogando o Fluminense com o Preto. Primeiro jogo em Jundiaí, os gols foram do Mossoró e do Léo. Paulista tem a vantagem, portanto, de 2-0 no placar. Em caso de vitória do Fluminense pelo mesmo placar, disputa por pênaltis. Levantamento em profundidade lá para o Juninho. Chegou o Dema para tirar. Aliás, seria inédito. Jamais a Copa do Brasil foi decidida nos pênaltis. Em 16 decisões anteriores. Bola tocada mais à frente. Aí o Juninho, a falta sobre ele. Falta cometida pelo Lucas. Veja que ele tem pressa, faz o levantamento para o Leandro. Foi muito forte, saiu o Rafael para fazer a defesa. Mais uma vez o impedimento marcado do Leandro. Os reservas do Paulista de Jundiaí, o Vitor, o Hever, o Fábio Vidal, o Elvis, o Fernandinho, está voltando ao banco, o Abraão e o Jefferson. Os dois são atacantes. Primeira reclamação do Abel aqui no banco, ele não quer esse lançamento longo, ele quer o time tocando a bola, atrair o Paulista para sim entrar tocando a bola na área, na defesa do Paulista. Aí o Abel Braga, o banco de reservas, aliás, os bancos ficam atrás do gol defendido pelo Kleber aqui em São Januário. Resta saber se o Paulista vai se sentir atraído pelo Fluminense, né? O problema é esse. Aí a chegada do Marcão, deixa a bola sair, é só lateral, favorecendo o Fluminense. Libertadores continua 0 para o São Paulo, 0 para o River. E a falta sobre o Preto Casagrande. O Preto ficou reclamando ali, queria um cartão para o André Leonel. Mas o Gaciba entendeu que não, foi tudo normal. Quer dizer, houve falta, mas não para cartão. Aí o Juan tentou aprofundar para o Juninho. Impedimento de novo. É o 4º impedimento em 9 minutos do Leandro. E acertou de novo, né, Marcílio? Bem avançado, todos os 4. Aí o Márcio Mossoró, pretendido por alguns clubes, né? O primeiro grande que manifestou interesse na contratação do Márcio Mossoró foi o próprio Fluminense, depois que o Paulista eliminou o Botafogo da Copa do Brasil. Segundo o presidente do clube, Luiz, o Eduardo Palhares, ele informou que existem 12 clubes no Brasil e 6 clubes fora do país interessados aí no futebol do Márcio Mossoró. Mas ele informou também que o atleta não quer sair do país, pelo menos por enquanto, está com um casamento agendado para agosto, quer ficar pelo menos um ano no Brasil. Acrescentando essa informação do Ivan Morel, hoje o gerente do futebol do Fluminense, Paulo Beringer, depois eu concluo, Luiz. Fala pro Juninho, bom passe do Preto Casagrande mais uma vez. Vai passar o Juan do lado esquerdo. Tuta se manda, vai para a área. Aí o Juninho
Jogou no meio, Preto Casagrande, ele chuta forte de fora da área o Preto, né? Trabalhou com o Leandro, levou bem pro pé esquerdo, passou no comando, o Diego pedindo, tentou tocar o corte do Fábio Gomes. A bola volta no Fabiano Heller, levantamento na esquerda, impedimento de novo, tá marcado. Agora o impedimento do Juan. O Tuta com certeza e o Juan mais à frente também ficou em posição de impedimento, né, Marcílio? 3 jogadores em posição irregular. 5º impedimento em 10 minutos de jogo. Completando, Eric. Então, o gerente de futebol do Fluminense, o Paulo Berning, almoçou com o empresário do Márcio Mossoró, manteve a proposta do Fluminense, mas disse que não vai entrar em leilão. O procurador do Mossoró, o Fernando César, confirmou que os 4 clubes grandes aqui do Rio de Janeiro fizeram propostas oficiais para ter o Márcio Mossoró. Subida do Fabiano Heller, a bola espirrada vai sobrando aí com o Schneider. Schneider que fez um excelente campeonato estadual pelo Volta Redonda e foi contratado pelo Fluminense. Aí a falta cobrada pelo Preto Casagrande trabalhando com o Leandro. Se movimenta muito o Leandro. Agora fez um passe errado. Jogou bem ali o Juliano, tentou sair jogando. O Julinho acabou sofrendo a falta cometida pelo Leandro, marcada pelo Leonardo Gaciba nessa jogada aí. Foi no Carrinho, aí esticou o pé. E olha que a partir de 1º de julho, Carrinho, que terminar em falta, terá que ser punido com cartão vermelho. Resta saber se os árbitros vão cumprir essa determinação, né? É que ficou uma janela aberta, né? Aquele lance que o árbitro entender como ter colocado em risco a integridade física do adversário. Vem o Fluminense, Juninho no Preto. Tuta foi pelo comando, Leandro pela direita, a bola para o Leandro. Recebe pela direita, Tuta pedindo, cruzamento para o Tuta, subiu para fazer o corte o Anderson. O Anderson é muito grande, tem 1,90 m, muita experiência, é o mais experiente do Paulista e está com a incumbência de marcar o Tuta. Ele e o Dema se revezam na marcação do Tuta. Olha o Dema subindo com o Tuta agora. O Tuta domina. Tentou levar para o pé esquerdo. Preto pedindo. Tocou no Preto. Ele foi pela direita. Trabalhou com o Schneider impedido. A zaga do Paulista está fazendo a linha de impedimento, né? Os jogadores se preparam para sair. E agora, veja, os outros dois da frente, tudo bem, estavam adiantados. Mas o Schneider já foi um impedimento pequeno, digamos assim, né, Marcílio? Já está diminuindo o espaço, né? E esse é o problema. Depois eu continuo. Olha aí o Juliano. Tentou jogar pelo comando para o Christian. Chegou cortando o Juan, sai jogando o Fluminense, bola com o Diego. Bola espirrada, sobra com o Lucas. Passamos de 13 minutos de bola rolando no primeiro tempo na decisão da Copa do Brasil. Aí chega o Fabiano Heller. Juan devolvendo no Fabiano Heller. Passe errado. E o lateral favorecendo o time do Paulista lá pela direita. Fabiano Heller, que errou esse passe agora, está chegando à sua 3ª decisão consecutiva de Copa do Brasil. Perdeu as 2 últimas jogando pelo Flamengo para Cruzeiro e Santo André. E ele disse que agora não. Agora ele vai ganhar esse título. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. E nos próximos dias, as emoções do voleibol estarão na tela da Globo, com a seleção feminina e também com a seleção masculina. Para de quinta para sexta, na madrugada de sexta-feira, começa o Grand Prix feminino diretamente do Japão, a estreia do Brasil às 2 da madrugada de sexta. Brasil e Coreia ao vivo na Globo. Levantamento para o Schneider. O Juninho vem na marcação, aí chega o Schneider. Se aproxima o Leandro, ele tentou o drible, a bola foi desviada no toque do Juliano e saiu pela lateral. Já cobrado, outra vez o Leandro. Trabalhando mais atrás no Preto. Aí tentou no comando para o Juninho. Quem tirou foi o Dema. Aí Marcão na dividida, a bola espirrada, sobrou com o Fábio Gomes. Tentou botar na frente Antônio Carlos. O time do Paulista encurta o campo para provocar o impedimento. Já vai ter um daqueles lances que vai mandar seguir, vai dar confusão. Eu não gosto dessa linha de impedimento, porque depende muito também do erro do bandeirinha e às vezes até do jogador que não sai no momento determinado. De repente acontece um lance duvidoso, ou alguém fica dando posição. Eu acho um risco muito grande. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Um lance rápido de entrada e saída, daqui a pouco acontece o erro do auxiliar, né? Deixadinha para o Juninho, arrumou para o Tuta, vai Leandro, chega para cortar o Anderson. Está jogando o time do Paulista com o Lucas. Tentou o passe para o André Leonel. Ele chega dominando, está no chão, o Gaciba, que é o juiz do jogo, está marcando a falta que favorece o Paulista de Jundiaí. Eu falava do voleibol e sábado e domingo, 10 da manhã, as emoções da Liga Mundial
a seleção masculina do Brasil no Ibirapuera, em São Paulo, nos jogos contra o Japão, ao vivo na Globo. Quase que o Christian conseguiu recuperar essa posse de bola aí. Christian, que foi fundamental na classificação do Paulista nos confrontos contra o Cruzeiro. Fez um gol em Jundiaí, no Mineirão. O Paulista perdia por 3-0, o resultado que classificaria o Cruzeiro. E aí o Christian fez 2 gols de falta, os 2 de falta. Primeiro jogo, o Paulista havia vencido por 3-1. Preto tentou fazer o levantamento para o Tuta. Agora vai muito forte, passa, vai sobrando fácil lá com o Rafael, que sai para fazer a defesa. Na história da Copa do Brasil, jamais houve uma vitória por 3 ou mais gols de diferença no último jogo, na grande decisão. Aliás, nenhuma decisão, tanto no primeiro como no segundo jogo. Vale lembrar, Luiz, que para chegar até essa final, o Paulista só enfrentou equipes da primeira divisão do Brasileiro. Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense, por último Cruzeiro. Aí o Juninho jogando com o Antônio Carlos. Pela direita, tentou botar para o Schneider. Chegou o Dema ali, chute de esquerda, saiu meio lascado, mas levou sorte, deu certo. Olha em profundidade para o Mossoró, chega o Preto Casagrande apertando, em cima, ganhou, tocou para o Juninho. Schneider passa pela direita, ele tentou para o Schneider. Vem na cobertura o Dema, foi em cima do Schneider, o assistente marcou um carrinho faltoso, marcou a falta. E o Gaciba atendeu a marcação do árbitro assistente, ô Marcília. E a jogada realmente ela é perigosa. Não importa se ele toca também na bola ou só até na bola. Mas é uma jogada em que o atacante ele tem que tirar as pernas fora para não ser atingido. Ou seja, ele deixa o defensor ficar com a bola justamente para evitar de ser atingido. Então o árbitro tem que marcar a falta, tem que preservar quem está jogando e punir quem usa da irregularidade. Vai o Juan para fazer a cobrança de falta. Aí o Fluminense apertando, precisa da vitória. Vai Juan para fazer o levantamento. Fabiano Heller está lá na grande área. Antônio Carlos também e o Tuta. Vem o levantamento. Olha o Fabiano Heller. Rafael jogou essa bola para fora. O Fabiano Heller estava exatamente atrás do Rafael. Não sei nem se ele conseguiria tocar. Olha lá o Fabiano Heller aparecendo ali no cantinho do seu vídeo. Por esse ano que você vai ver. Olha lá o Fabiano Heller. E o Rafael consegue dar um tapa e jogar para escanteio. A reação do Abel. Que é o jogo inteiro assim, participando, né? Aí vem cobrança de escanteio, o Juninho fez o levantamento, olha o Tuta subindo. Rafael foi bem. Aí o Christian tentou botar para o Márcio Mossoró. Ele e o Diego, e a falta cometida sobre o camisa 8. Aliás, sobre o Juliano. Era ele que estava lá do lado direito. A falta sobre o Juliano e não sobre o Márcio Mossoró. Vai lá para fazer a cobrança o Amaral. Jogando com o Christian. Chegamos a 18 minutos de bola rolando neste primeiro tempo em São Januário. Fabiano Heller se enrolou ali, acabou tendo que jogar essa bola para fora, né? Foi tentar o passe para o Marcão, mas acabou errando. Márcio Mossoró tenta chegar na linha de fundo. Muito bem marcado pelo Marcão e pelo Juan. Os dois saem até conversando ali, o Marcão e o Juan. E o Mossoró está vindo para a área. Aí o Antônio Carlos na marcação sobre o André Leonel. É o homem de área. Homem das finalizações em tese ali do Paulista. É para ele a bola. Subiu, tocou de cabeça. Antônio Carlos tirou. Aí o Diego tentou levantar para o Tuta. Anderson por trás cometeu a falta. Leonardo Gaciba fez aquele gesto de acabou. Com as duas mãos para o Anderson, que fez essa falta aí. Já era para cartão, Marcília? A falta individualmente não. O acabou porque já é a terceira falta que ele faz em curto espaço de tempo. Ou seja, ele tem que ser punido pela sequência de faltas. Chegamos a 19 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo em São Januário. É bom um clima de decisão. É a final da Copa do Brasil. Vamos conhecer o primeiro representante brasileiro na Libertadores. Libertadores que está na fase semifinal deste ano com 2 brasileiros. São Paulo está jogando contra o River no Morumbi, está 0-0 amanhã. Atlético Paranaense, Chivas, Guadalajara do México. O Juninho mais atrás aí no Preto Casagrande, trabalhando com o Juninho. Leandro passou pela esquerda, ele, na verdade ele fintou até o Juninho, né? Ele ameaçou ir para um lado e foi para o outro. E o Juninho foi no lado primeiro, no lado anterior. Bola com o Diego, ele chuta forte de fora, experimentou, agora tocou no dedo e foi pela linha de fundo. Escanteio para o Fluminense.
Foi a segunda finalização do Fluminense. Teve aquela de pé esquerdo do Leandro, né? Mandou de canhota. Ah, aquela estava impedido. É verdade. Vai para fazer a cobrança o Juan. Escanteio para o Fluminense. Antônio Carlos está na área. Tuta também. Levantamento. Subiu para fazer o corte o Anderson. Ele se estranhou lá com o Marcão. Bola voltou no Juan. De novo o cruzamento. Ela volta no Juan. Aí Leandro. Mais atrás no Preto Casagrande. Aí tem a visão do jogo. Faz o levantamento pelo comando. Tuta estava voltando. O Marcão não foi. A bola sobrou para o goleiro Rafael, que saiu para fazer a nesse lançamento vertical, frente pro gol, é difícil o atacante conseguir uma maneira de chutar o gol. Porque ele tem que dominar, virar. É meio difícil. Eu acho que o Abel tem razão. O Fluminense tem que colocar um pouco mais a bola no chão. Porque até agora está facilitando a vida do Paulista. Tanto é que cada um chutou uma vez ao gol com 21 minutos de jogo. Aí o Wagner Mancini tem apenas 38 anos, o Wagner Mancini. E olha, se mostra um rapaz de futuro, né, como técnico de futebol. Não só pelo trabalho que desenvolve do ponto de vista do resultado prático de campo, que é o time chegar a uma decisão de Copa do Brasil, etc. Mas por aqueles que acompanham o dia a dia do Wagner Mancini. Tá jogando o Juan. Apertou ali o Mossoró, tocou no Fabiano Heller. Ficou fechado ali. Veja que o Mossoró aperta o Fabiano Heller, tira a bola do chão. O Mossoró acabou tocando e ela saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí o Marcão. Se apresenta ali o Fabiano Heller. O Diego pelo meio. Passou um pouquinho da bola. Conseguiu tocar no Preto Casagrande. Outra vez no Heller. Aí o Preto. Mais atrás do Marcão. Paulista todo no campo defensivo. Os 11 estavam atrás da linha da bola há pouco. Aí a bola tocada para o Schneider. Será que vai tentar daí? Vamos à participação dos colegas, dos nossos amigos internautas que navegam pela grande rede. Você que está ligado na Globo Internacional em mais de 45 países no mundo inteiro, navega pela grande rede, manda suas mensagens. A pergunta vem para o Noronha. Márcio Mossoró pode ser considerado a revelação da Copa do Brasil? A pergunta é do Davi Newton, de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado ao Davi, ao pessoal de Fortaleza. Ceará sempre com a gente. Pois é, Sérgio Noronha, o Márcio Mossoró está na decisão. Mas é bom a gente lembrar que o Fred, com 14 gols, fez um novo recorde de gols numa mesma edição de Copa do Brasil, o atacante do Cruzeiro. Mas o Fred era um pouco mais conhecido que o Mossoró, não é? Como novidade, eu acho que o Mossoró realmente é a grande novidade. E além disso, um jogador que tem aí 20 clubes interessados nele, é evidente que essa é a grande revelação, pelo menos dessa fase final dessa Copa do Brasil. E ali um cabeça com cabeça, exatamente com o Márcio Mossoró e o Antônio Carlos. E o Mossoró está caído, está sendo atendido aí. O Antônio Carlos subiu com o Márcio Mossoró. A gente pode até ver o lance de novo aqui do Antônio Carlos. Olha lá, ele sobe. Não sei se ele foi... Acho que os dois tentaram a bola ali. O Antônio Carlos chega até a fechar o olho ali, né, Marcília? Não, o lance foi absolutamente acidental. E na hora quando ele caiu, ele tentou ficar de pé o Mossoró e desabou, porque foi atingido realmente, mas de forma absolutamente casual. Tá tudo bem com o Mossoró, tá se levantando, vai voltar. O jogador que tem sido o destaque individual mais importante do Paulista de Jundiaí. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Tá jogando o Fluminense, bola com o Heller. Aí tentou pro Juninho. O Amaral cortou mal, bola espirrada, ficou com o Juan. Leandro mais atrás no Diego. Tuta vai pelo comando, o Preto Casagrande se apresenta pela direita. Aí o Preto Casagrande trabalhou para o Schneider. Aí o Schneider encara a marcação do Juliano. Vai no fundo, cruzamento, saiu Rafael. A bola sobra com o Leandro, dividida com o André Leonel. O André Leonel entrou ali como um louco, mas deu certo, né? Conseguiu tocar na bola. Aí o Schneider faz a proteção para a bola sair em lateral, favorecendo o Fluminense. Preto Casagrande recuando no Antônio Carlos. Mossoró vem muito rápido na marcação, apertou. E o Fabiano Heller teve que se livrar da bola.
Ela fica com o Diego. Passou o Leandro pelo comando, vem o Diego. Tuta também fica, ele bateu cruzado, Tuta fechou, não conseguiu tocar e ela foi. Pela linha de fundo em tiro de meta. O chute cruzado do Diego. Diego, na verdade, ele tentou preparar a jogada para finalização mesmo, como ele acabou fazendo, né? Ele errou o chute. E ele tinha no começo do lance as opções do Tuta e do Leandro. Aí o desespero do Abel mais uma vez. Libertadores no Morumbi segue 0 para o São Paulo, 0 para o River Plate da Argentina. Leandro e Lucas e a falta sobre o Leandro. Mais uma cometida pelo Lucas. O Lucas está mostrando a bola ali para o Leonardo da Silva. Olha o lance aí, Marcílio. Depois de atingir o tornozelo, derrubar o jogador, é fácil mostrar e ficar com a bola, né? É o mínimo que tinha que fazer, ficar com a bola depois de fazer a falta. Olha lá, atingindo bem o tornozelo do Leandro. Preto Casagrande vai lá para fazer a cobrança de falta. Vem levantamento. Antônio Carlos, Rafael faz grande defesa. O Antônio Carlos subiu, foi tudo meio ali no tranco, passando na base do coração. Ele ficou se lamentando no dia do aniversário, Antônio Carlos. Está fazendo 22 anos hoje, Antônio Carlos, e a defesa do Rafael. E a bola que quica é sempre muito difícil para o goleiro. Vai lá o Juan para fazer a cobrança do escanteio. Diego tá lá no miolo, Tuta também. Fabiano Heller na segunda trave, olha o Tuta subindo. Quem tirou foi o Dema. Aí a bola fica com o Leandro. Joga bem na direita para o Juan. E o Fabiano Heller pela esquerda, ele faz o levantamento para o Antônio Carlos. Tá dando uma de atacante lá o Antônio Carlos, curtindo uma de atacante. André Leonel sai jogando para o Paulista. Trabalha com o Márcio Mossoró. Tenta imprimir velocidade na saída de bola o time de Jundiaí. Fábio Gomes. Chega o Juninho. Escapou um pouco ali do controle. Ele faz o recuo agora buscando o Kleber. Mais uma vez o Fábio Gomes. A bola fica com o Fabiano Heller. Tentou trabalhar com o Diego, passe errado. Em profundidade, Márcio Mossoró, escorregou o Marcão, ele tentou bater para o gol da Alice, que não percebeu direito o escorregão do Marcão. Não poderia ter tentado um outro drible. Veja, o Marcão caiu, o Márcio Mossoró ficou procurando a bola. E aí acabou errando na finalização. Passamos de 28 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Já já tem o show do intervalo. Depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Você vai ver que a Interpol prendeu no Rio um homem condenado por terrorismo na Itália, nos anos 70. Olha a bola em profundidade aí para o Tuta. Saiu o Rafael para fazer a defesa. Logo mais no Jornal da Globo, a história do italiano que militava em um grupo de extrema esquerda, estava no Brasil há quase 30 anos. Aí se mandando o Fluminense, Juninho. E o Fábio fez a falta sobre o Juninho. Jogadores do Paulista reclamam, o Gaciba pede para que eles se afastem e marcou a falta, Marcília. E a falta aconteceu. Olha, foi carregado na altura da cintura na passagem. Não há por que reclamar. Vai lá o Juan para fazer a cobrança. Mais uma vez, as faltas cometidas, 5 pelo Fluminense, 11 pelo Paulista. Mais uma vez o Antônio Carlos está lá na área. Marcão na primeira trave. Fabiano Heller também lá dentro. Tuta vai, ele tenta bater direto, toma na desviada. Chegou cortando o Dema. Sobrou na esquerda, Fabiano Heller arrumou no Leandro. De novo na esquerda, Fabiano devolveu no Leandro, dividida. O jogo é pegado, sobrou no Juan. Aí não tem pé direito, né? Ele conseguiu fazer o levantamento para o Marcão, tentou levar com o peito. O Anderson tirou na primeira e o Dema completou. Aí vai de novo o Dema, sobe o Marcão. Ela vai ficando espirrada com tudo e o Gaciba marcou uma falta do Marcão sobre o Dema. O Marcão fica ali preocupado, mas o Gaciba marcou. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, revolução dos dedos. Mande torpedos por menos. O Marcão usou o braço ali indevidamente, Marcílio? Usou. Não teve a intenção de atingir, mas usou. Foi imprudente, a falta aconteceu. Muito embolado o jogo pelo meio. O Fluminense está centralizando muito as jogadas, procurando muito seus dois homens de frente, Tuta e Leandro. Isso facilita, de certa forma, a saída de bola, a defesa do Paulista, que está jogando pelo empate, pelo menos, porque é um resultado que favorece. Até agora,
taticamente, embora dominado, o Paulista está melhor no jogo. E agora há pouco o Antônio Carlos e o Márcio Mossoró ficaram batendo boca feio aqui, quase brigaram, o Marcão é que teve que separar os dois jogadores. Aí o Antônio Carlos jogando lá pro ataque. Juninho subiu, tocou de cabeça, a bola espirrada, fica com o Schneider. Foi desviada pelo Fábio e o lateral favorecendo o time do Fluminense. Quer dizer, Noronha, que em tese, até aqui, o Paulista cumpre melhor o seu papel tático, por exemplo. O que ele queria fazer era isso, levar o jogo, olha aí, olha o Fluminense. Bola com o Juan, dominando lá pela esquerda, mais um passe longo, deu certo, Juan domina. Passou Leandro pela ponta esquerda, o Tuta foi pelo comando, o Juninho se apresenta, ele tocou no Juninho levou pelo lado esquerdo, tentou levantamento para o Juan vai tentar chegar à linha de fundo, o Tuta pedindo o cruzamento, não saiu legal, é só tiro de meta, completando, Sérgio. Porque o tempo, o relógio é a favor do Paulista, quanto mais tempo passar, se sofrer gol, melhor para ele. O Fluminense tem 66% de posse de bola, ou seja, quase que o dobro do que tem o Paulista, mas o jogo está 0 a 0, o que favorece ao Paulista, que veio para pelo menos perder com um gol apenas. Aumentou ainda mais a posse de bola, foi para 67%, tá certo o Noronha destacar. Então a posse de bola é um número expressivo do jogo, né? O dobro, como o Noronha disse. É o dobro, exatamente isso, 67 contra 33, é o dobro agora. Tem que traduzir isso em chutes ao gol e em chance de gol, que até agora o Fluminense não as teve muito claramente. Nas finalizações, e quando a gente está revendo ali mais uma vez a dividida, o André Leonel com o Fabiano Heller, um empurra o outro empurra um, mas acabou tudo bem. O Antônio Carlos agora conversa com o André Leonel, pedindo calma. Aí a dividida anterior lá na hora que foi marcada a falta do Diego sobre o Fábio Gomes. E a falta é cobrada, levantamento lá na ponta. Bola para trás, o Kleber acompanha. Você vê que nas finalizações foram 4 do Fluminense, 2 do Paulista. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. O Demas já no primeiro jogo se destacou muito na jogada aérea, na bola levantada, né? Não perdeu, aliás, perdeu uma no finzinho pro Gabriel. Gabriel se desmarcou do Demas e ficou livre, cabeceou para fora aos 40 e tantos do segundo tempo. Aí o Marcão. São Januário é palco da decisão da Copa do Brasil. 25 mil ingressos vendidos, é a carga máxima de ingressos. Falta sobre o Leandro, Gaciba deu a vantagem. Juninho, de novo na esquerda para o Leandro. Tuta pedindo lá, marcado pelos 2 zagueiros. Leandro trouxe pelo meio, trabalhou com o Juninho. Aí faz o giro, vira o jogo para o Schneider. Ele chega dominando pela direita. Antônio Carlos passou, tá lá curtindo uma de atacante. Levantamento do Preto. Subiu para fazer o corte o Anderson. A bola volta no Preto, Casagrande de novo. Ele distribui bem no jogo, tá tendo esse papel, fica sempre com o campo todo à frente. Bola com o Fabiano Heller. Tentou jogar no Leandro, domina, faz bem a parede, faz o pivô, trabalha com o Juan, devolveu para o Fabiano Heller, tentou tentar, sobrou no Leandro, foi pro chão, Gaciba estava a 2 metros do lance e mandou seguir. Vai mostrar cartão amarelo para o jogador. Estava muito próximo do lance e mandou seguir o Gaciba. E também está chamando ali o Lucas, vai punir o Lucas com cartão amarelo e o Leandro também com cartão amarelo, são os primeiros cartões do jogo, Marcílio. O Lucas por pedir o cartão amarelo, né, pro jogador do Fluminense. E não houve absolutamente nada. Note que o Leandro se joga de uma forma assintosa, tentando cavar a penalidade. Olha ali, ó. Olha como ele pula e se joga. Não houve absolutamente nada. Jogou a torcida contra o árbitro e levou corretamente o cartão amarelo. E quando saiu o nome do Leonardo Gaciba para apitar esse jogo, todos no Fluminense ficaram muito contentes, porque foi ele o árbitro da semifinal contra o Ceará lá em Fortaleza, quando o Fluminense venceu, e todos elogiaram muito a atuação do Gaciba e se sentiram seguros para essa decisão também. Aí o André Leonel levou sorte, Márcio Mossoró passando pela direita, a bola é para ele. Foi o Antônio Carlos, acompanhou, Márcio Mossoró tenta o cruzamento, o Antônio Carlos desvia pela linha de fundo. Aí o escanteio favorecendo o time do Paulista, é o primeiro escanteio para o Paulista no jogo. Nessa jogada aí do Márcio Mossoró, o Paulista arrumou o primeiro escanteio. E os 2 zagueiros grandalhões, aí você vê o Anderson, tem 1,90 m,
e o Dema tem 1,91 m. Os dois vão lá na tentativa da bola levantada, da cabeçada. Aí vem levantamento do Lucas. Vai subindo o Anderson. Cabeceou para fora, ele ficou desesperado com a chance que teve. O Anderson que está voltando ao time hoje, veja como ele sobe. O Amaral fez quase que uma parede ali, quase que uma proteção para o Anderson. Termina o primeiro tempo no Morumbi de 0 para o River, 0 para o São Paulo. Por enquanto, um grande resultado vai alcançando o time argentino. Segundo jogo na próxima quarta-feira em Buenos Aires. Passamos de 36 minutos de bola rolando na decisão da Copa do Brasil. Juninho jogando na esquerda com o Juan. Desmarca o Leandro, recebe, trabalha com o pé direito, aí vem o Leandro. Trabalhou no Preto Casagrande. Joga no Schneider. Aí o Schneider vai para cima da marcação. Jogou mais à frente no Leandro. Levou para o pé esquerdo, levantou para o Tuta, desviou, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Próximo sábado, 1h, semifinal da Copa das Confederações. Você vai curtir Brasil e Alemanha, sábado, 1h. Olha o jogo aéreo, 9 do Fluminense e uma bola levantada do Paulista. E o futebol do Campeonato Brasileiro neste domingo, 4h, as emoções do Brasileirão. Com Corinthians e Fluminense, com São Caetano e Santos, e a rodada para você. Aí o Juan faz o cruzamento pro Tuta. Marcado pelo Anderson mais à frente, pelo Dema na sobra. O Dema que acabou na dividida jogando pela linha de fundo. Bola curtinha, Leandro. Devolve no Juninho. Levantamento pro corte do Amaral. Aí a bola fica com o Juliano. Tenta ganhar essa bola ali do Schneider. Schneider acompanha. E o lateral favorecendo o time do Fluminense. Vai lá o Preto Casagrande. Tem pressa o Fluminense, deixou para o Schneider. Já tinha uma bola um pouco mais à frente ali na posição mais adequada. Aí o Diego. Passe errado do Schneider. Sai jogando mal o Paulista. Retribuição do passe errado do Amaral. Outra vez aí o Schneider arremessando para o Juninho. Lá no chão o Juninho. Queria a falta, mandou seguir o Leonardo Gaciba. O sinal de bola o Gaciba. Agora fica com o Preto Casagrande. Vira o jogo para o Juan. Aí recebe, ele chuta de esquerda, preparou o chute bem cruzado, vai para fora, só tiro de meta. Aos 38 minutos deste primeiro tempo em São Januário. 38 de muita ação e pouca emoção. Agora eu faço a seguinte pergunta para você, em duas etapas, enfocando os dois times. No caso do Fluminense, que é o mandante do jogo, por exemplo, você faria alguma modificação para tentar tornar o time mais efetivo do ponto de vista ofensivo, Noronha? Tirando algum jogador, não. Apenas fazendo com que jogasse um pouco mais pelos lados do campo. Olha aí. É Soró ali com o Kleber. É a tal marcação que o time do Paulista faz no campo defensivo do Fluminense. Não é sempre, mas ameaça e não permite que o Fluminense arme bem as jogadas. Acho que o Fluminense erra em centralizar as jogadas pelo meio. E o Paulista faz o seu papel, saindo no contra-ataque, aproveitando a velocidade. Desse aí que vai na bola daqui a pouco, deve ser ele, é o Mossoró, esse aí mesmo. Ou seja, o Paulista não tem que mudar nada, tá no seu papel. Está no papel dele, porque, como eu disse já, o tempo é inimigo do Paulista. E inimigo do Fluminense até agora. Márcio Mossoró ali, a bola saiu ali. Fica ali, empurra o Juan empurra o Márcio Mossoró. E o Leonardo Gaciba agora está punindo com o cartão amarelo o Márcio Mossoró. Marcílio. Começa essa ronha, começa essa discussão, um pega a bola, o outro empurra, aí o outro faz que leva um tapa, se joga no chão, então tem que mostrar um cartão logo e tomar conta da partida. Não pode deixar a bola de neve crescer. Olha o Tuta em profundidade, Leandro se manda pelo comando, Dema vem na marcação do Tuta, aí o Tuta vai pra cima, encara a marcação do Dema, Dema esperou a definição do Tuta para tocar essa bola para fora. O próprio Tuta vai ali na cobrança do lateral. Preto Casagrande. Tem o Juan lá pela ponta esquerda. Trabalhou no Marcão. Márcio Mossoró aperta o Marcão. Marcão se vê apertado. Conseguiu passar para o Schneider. Schneider recua, vai o Marcão. Tentou botar na frente, mas a bola saiu. O assistente marcou a saída de bola lateral, favorecendo o Paulista de Jundiaí. Ali o Gaciba.
fazendo as devidas anotações. Hoje em dia, antigamente tinha cadernetinha, né? Hoje não, hoje no próprio cartão o juiz usa um cartão daquele ali que é de um papelão, né? Às vezes ele é de um plástico também que você pode usar uma caneta especial, anotar e apagar e reutilizá-lo, né? É isso, Marcílio? E tem também um papel que você adesivo coloca no cartão, da mesma cor do cartão, daí o torcedor não aparece, né? Olha o Leandro aí, chegando o Fluminense, passou o Juan, bola pra ele, Juan, cruzamento, chega a zaga do Paulista tirando. Insistiu muito mais pelo lado esquerdo o Fluminense na jogada de linha de fundo nesse primeiro tempo. Porque o Schneider fecha. Olha aí, André Leonel recebeu no comando, fechou Fabiano Heller e ganhou na bola. Está jogando com o Leandro. Volta para buscar o jogo, Leandro. Eu dizia, o Schneider fecha, vai pro meio, então não tem jogada pela ponta com ele. Aí o Juninho se manda do lado esquerdo, tocou no Juan, de primeira no Diego. Aí domina o Diego. Tem o Schneider pela ponta direita. Mais atrás o Preto, trabalhou no Preto, o Paulista todo no campo defensivo. Levantamento do Juan, subiu o Dema, dividida agora com o Tuta. Tuta subiu, o Dema cortou, a bola vai sobrar com o Leandro. Trabalhou na esquerda com o Juninho, levou para o pé direito, isolou o Juninho. Ele se desculpa com os companheiros. Aí o Wagner Mancini. O tempo todo ali à frente na área técnica. Atrás do gol do Kleber. Wagner Mancini, Luiz, que assim como o Abel, também já foi vice-campeão na Copa do Brasil, só que como jogador, em 1995, quando perdeu os 2 jogos da finais, jogando pelo Grêmio, para o Corinthians. Inclusive, na última partida, ele foi expulso por ter dado uma entrada no Marcelinho Carioca. Que fez o gol da vitória do Corinthians no segundo jogo por 1-0. Olha o Tuta aí. Devolveu, se mandou o Juan. Quase que essa bola fica na frente. Aliás, essa final em 95, Ivan Moré, foi a única vez que um time ganhou os 2 jogos na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians venceu em casa e em Porto Alegre. Olha aí o Preto Casagrande. Tentou a jogada pelo comando. Bola pro Diego. Chega o Dema tirando. Ela vai sobrar na esquerda com o Juninho. Deixou quicar. Foi pra dividida. Botou pro Leandro. Leandro domina. Na ponta esquerda. Tentou pelo meio com o Juan. Juninho pediu. Tocou no Juninho. Juninho ajeita no Preto Casagrande. Tentou no comando. Dema chega tirando. Aí a bola volta no Marcão. Marcão de primeira no Schneider. Mas o da Silva marcou falta do Marcão sobre o Mossoró. E você viu o Schneider na meia direita? Já estava na meia direita. Não dá. E pelo meio é muito difícil. Quase que impossível chegar ao gol. Foi falta nesse lance aí, Marcília? Achei que não houve nada. Foi um choque natural. Futebol é jogo de contato. André Leonel ganhou na primeira. Foi esperto o Fabiano Heller. Limpo. Saiu jogando com o Juan. Aí o Preto Casagrande. Está tendo liberdade ali o Preto Casagrande. Pensar o jogo. Mas errou o passe agora. O desespero do torcedor do Fluminense. E agora a falta do Antônio Carlos sobre o Márcio Mossoró. Agora puxou. Nesses últimos minutos o Paulista consegue sair um pouquinho mais lá de trás. Porque o Fluminense está mais nervoso. Está se sentindo impotente diante da marcação, do esquema do adversário. Os jogadores estão nervosos. Aí o Márcio Mossoró, ele e o Antônio Carlos. Tentou de calcanhar na esquerda para o Julinho. Foi na velocidade, o Antônio Carlos se aproxima, o Marcão fica mais atrás, se posiciona para receber o passe. 44 minutos. Para cima ainda não apontou quanto que nós teremos de acréscimos. Aí o Tuta. Leandro passou pelo comando, passe errado do Tuta. Impressionante como o Fluminense errou esse passe, né? Se não é o passe decisivo, é o passe que faz realmente a bola sair do meio da intermediária para o ataque. Mas o meio da área é o lugar mais habitado dos 2 lados do campo. E é por aí que o Fluminense está tentando atacar. 44 minutos e 40. Estamos aí no finzinho do primeiro tempo. Paulista fez 2-0 em Jundiaí, vai garantindo essa vantagem, vai segurando esta vantagem neste primeiro tempo aqui em São Januário. Lateral favorecendo o Fluminense. Bom, passamos dos 45 minutos. O Gaciba agora sim indicou 1 minuto de acréscimo. Vamos a 46, portanto. Aí o Diego tentou botar para o Leandro. Ele e o Anderson. Gaciba marcou a falta.
22 passes errados do Fluminense, 12 do Paulista. Bom, também está com o dobro de posse de bola, está absolutamente proporcional, né? Fabiano Heller botou pro Juan na esquerda, tem trabalhado o Juan. Tuta foi pra área, Juan fez o cruzamento, a bola vai sobrar com o Tuta. Dominou, girou Tuta, na hora de ajeitar pro chute, acabou desarmado pelo Dema. Antônio Carlos e Márcio Mossoró. E o Leonardo Gaciba tá apitando a falta do Márcio Mossoró em cima do Antônio Carlos. O Mossoró não fez positivo pro juiz não, foi para quem fez o passe para ele, pro Dema. Aí a bola com o Juninho. Mais o levantamento na direita para o Schneider. Tenta chegar à linha de fundo o Schneider. O toque do Dema, escanteio favorecendo o Fluminense. Mas Leonardo Gaciba apita, fim de papo no primeiro tempo. Leandro reclama, queria cobrar o escanteio. Tuta também. Mas está encerrado o primeiro tempo de 0 para o Fluminense, 0 para o Paulista. Show do intervalo começa com Eric Faria e com o Ivan Moré. Vamos ouvir aqui o Anderson, capitão da equipe do Paulista. Já pode-se dizer que o Paulista está com 75% do título na mão, já que conseguiram tomar gol nesse primeiro tempo, Anderson. Não, nós estamos um pouco... O Léo Guerra mais enfiado, o Leandro volta um pouquinho mais, né, para compor o time no meio. Luiz, e durante o treinamento de segunda e terça-feira em Volta Redonda, eu pude acompanhar que o Abel dedicou boa parte da parte final do treinamento, digamos assim, os últimos 30, 40 minutos do treinamento tático dele, com essa formação. O Léo Guerra, o Tuta e o Leandro um pouquinho mais recuado. Quer dizer, ele já pensava nessa possibilidade de usar esse esquema no segundo tempo, então os jogadores já estão treinados para esse tipo de jogo. Na verdade, até o Abel foi surpreendido com a possibilidade de poder contar com o Diego, né? Mas o Diego não tá. Aí o beijo do zagueiro Anderson na testa ali do Dema e o abraço dos dois zagueiros do time do Paulista de Jundiaí. Porque o Diego foi cortado da seleção sub-20 por um problema no ombro. E o Abel explicando ali, olha, o Abel dando uma aula ali pro Toró. Pegou ali o campo magnético e tá explicando pro Toró. Olha aqui, se você entrar, faça assim, usa esse espaço aqui. Uma vez teve um jogador que falou para os técnicos, já parou e tal, falou assim, professor, mas o magnético ele não dá pontapé. Então ponha-se para fora do treino, por favor. É isso, né? Vai começar o segundo tempo em São Januário. A bola já está rolando no Morumbi para o segundo tempo de 0 para o São Paulo, 0 para o River. O River vai conseguindo um bom resultado, né? O empate 0-0 em casa não é dos piores, porque o empate com gols fora de casa, Libertadores é igual à Copa do Brasil. O gol fora de casa também é critério de desempate. Então, nessa situação, o São Paulo poderia empatar em 1-1, por exemplo, 2-2, para conseguir a classificação jogando na Argentina na próxima quarta-feira. Tudo pronto, Leonardo Gaciba. Mais ok para os seus assistentes, para o quarto árbitro, que é o Wagner Tardelli, também da FIFA, e vai autorizar o reinício do jogo em São Januário. Últimos 45 minutos da Copa do Brasil 2005. Está valendo. 0 para o Fluminense, 0 para o Paulista. Vai jogando o Fluminense com o Antônio Carlos. Aí o Schneider. Passa o Juninho pela direita, vem o Schneider. Tentando a jogada nesse comecinho do segundo tempo. Trabalhou no Juninho. Tuta pediu, ele cruzou para o Léo Guerra. A bola voltou no Leandro. Escapou um pouco do controle dele. Aí tentou no Preto Casagrande. Foi para a dividida. Chegou o Christian. Antecipou o Marcão. O jogo é pegado. Aperta o Leandro. Aí falta. Eu não sei se ele marcou a falta do Preto Casagrande, do Leandro ou do Marcão. Olha só. Preto Casagrande. Leandro. Ele já tinha paralisado o jogo. Foi do e o Marcão, olha a entrada do Marcão também. Houve 3 entradas no mesmo lance. As 3 foram, mas tirou 2 das 3. As 3? Não, as 3 foram, mas ele já tinha paralisado o lance da entrada do Preto Casagrande. O assistente está marcando falta ali do Márcio Mossoró sobre o Marcão. É o comecinho do segundo tempo para você. E esse comecinho, Luiz, não foi suficiente para manter o Abel calmo. O primeiro desabafo dele aqui com 40 segundos foi o pedir para o Preto jogar rápido. A bola vem nele, ele quer dominar, olhar, vai perder todas. Aí vem o Schneider, que agrediu pouco no primeiro tempo. Voltou pelo menos com vontade nesse comecinho do segundo tempo. Aí tomou uma dura do Juninho agora. Ele se desculpa com camisa 10 do Fluminense. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce e animado lar da grande família. E depois do futebol, Cristiane Pelágio, William Vac, as notícias do Jornal da Globo.
E o desemprego parou de subir depois de 3 meses seguidos de alta na região metropolitana de São Paulo. Os detalhes daqui a pouquinho. Mercado de trabalho, numa reportagem especial no Jornal da Globo. Mais uma falta aí, uma dividida. O Antônio Carlos ajeitou ali a camisa. Jogadores do Paulista se aproximaram ali. Eu estava lendo aqui ó, a chamada do Jornal da Globo. O que ele marcou ali, Marcílio? Marcou falta do Antônio Carlos. Ele deu bola ao chão depois, né? E, bom, enfim, o jogador devolveu, jogou para fora. Ele não marcou nada, apenas o jogador do Paulista caiu, ele deu bola ao chão. E o reinício foi aquilo que você viu. Tem razão, ele paralisou o jogo em andamento para atender os 2 jogadores que estavam caídos. Perdão. E na desportividade, o jogador do Paulista jogou a bola para fora. Aí vem o Fluminense. Juninho. Tem o Schneider livre agora, hein? Acho que não saiu muito forte não, mas chega o Schneider. Ele bota a frente, buscando o Léo Guerra. Marcado pelo Juninho. Léo Guerra tenta fazer o levantamento para o Tuta. Ele chegou, dominou mal. A bola escapou do seu controle. Aí tenta sair jogando o Paulista. Juliano. Entrou o Léo Guerra, falta sobre o Juliano. Aí o Léo Guerra também fez um bom campeonato estadual pelo Volta Redonda. Outro contratado do Volta Redonda pelo Fluminense. Foi falta sobre o Amaral, cometida pelo Preto. Aí o Preto Casagrande, um dos reforços do Fluminense para essa temporada, campeão brasileiro ano passado pelo Santos. Julinho. André Leonel pedindo, a bola passou para a defesa do Kleber. Impresso o Kleber, está jogando com o Heller. Aí o Fabiano Heller, pelo meio trabalhando com o Juan. Paulista adiantou realmente um pouquinho a marcação, né? No começo fez, como o Noronha até destacou, depois o Wagner Mancini disse aí, o repórter Ivan Moré, que o time recuou um pouco no sentido do posicionamento da marcação. Aí o Márcio Mossoró, mais atrás no Amaral. Chega o Tuta, ele trabalha na direita com o Christian. Passou o Lucas. Quando o Lucas foi olhar para trás, a bola já tinha saído do pé direito do Christian. Aí sobrou com o Heller, que trabalha com o Juan. Aí Marcão, outra vez no Juan. Foi Christian na marcação, fez a falta o Christian. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Fim de semana de muito esporte na tela da Globo. Tem o voleibol, madrugada de sexta-feira, Brasil e Coreia, o início do Grand Prix para a seleção feminina de vôlei do Brasil, diretamente do Japão. Sábado e domingo tem a Liga Mundial de Vôlei para a seleção masculina. Domingo a 1 da tarde, sábado a 1 da tarde, Brasil e Alemanha. Sábado, 1 da tarde, Brasil e Alemanha na Copa das Confederações semifinal. E domingo, às 4 horas, o futebol do Campeonato Brasileiro. Está jogando o Fabiano Heller, usando uma proteção ali na mão esquerda, na cor verde. Aí se manda o Fabiano Heller. Tentou botar no comando pro Tuta. Tuta dominou, levou pro pé direito, foi bater, errou na primeira, voltou, errou de novo, Tuta! Bola sobra com o Léo, pela direita. Trabalhou. No Heller, tentou o cruzamento. Fabiano Heller ficou lá no ataque. Ele que iniciou essa jogada de ataque. Aí vai brigar lá o Schneider. Tentou atrás do Antônio Carlos. Faz o levantamento na direita para o Juninho. A posição é boa. Juninho domina. Vai tentar chegar à linha de fundo. Cruzamento. Olha o Leandro. Deixou passar essa bola para o Léo Guerra. Cortou o Anderson. Bola volta no Juninho. Schneider. Aí o Antônio Carlos. Vem o zagueiro do Fluminense. O aniversariante da noite. Tocou no Leandro. Foi na linha de fundo. Léo Guerra pediu. Cruzou para o Antônio Carlos. Olha o Tuta. Furou. Sobrou no Juan. Bateu para fora. Bateu para fora o Juan. O Tuta furou de novo. Olha lá. E o Juan ajeitou a passada. Bateu de rosca de 3 dedos, mas jogou para fora. Os jogadores fluminenses estão visivelmente nervosos. O Tuta, então, está com os dedos da flor da pele. Perdeu um gol no início, tentando colocar com o lado interno do pé, e depois deu essa furada, enfim, o chute do Juan sem direção. O Fluminense está muito nervoso. E o Abel, acho que ele soltou aquela frase tradicional: essa até eu fazia. Ele não é bem assim, né? Mas o lance serviu para mexer com a galera do Fluminense. Aí o Juan, Léo Guerra pedindo, o Juan faz o cruzamento, Léo Guerra escorregou, a bola vai sobrar. Com o Juninho, recebe, levanta de novo pro Léo Guerra.
Juliano chegou tocando essa bola lá pro cantinho direito, mas o Schneider evita a saída. Vai tentar chegar à linha de fundo, ele tentou o drible, o Schneider tá no chão e a falta sobre ele. O Schneider ganhou primeiro do Juliano e o Julinho ficou na sobra. O lateral esquerdo dificilmente faz o primeiro combate, é sempre o camisa 5, o Juliano. E na sequência ele chegou para decidir. Nessa jogada, aí, Marcília, foi falta? Claro que foi, com a perna esquerda. Ele girou o tronco, com a perna esquerda derrubou o atacante do lateral do Fluminense. Bem marcado. Vai lá o Juan para fazer a cobrança da falta. Léo Guerra está na área. Antônio Carlos também. Juan, fechadinho. Subiu para cortar na primeira o Christian. A bola vai sobrar na direita lá com o Juan. Ele deixou, também não sei se ele chegaria, mas deixou a bola sair a lateral, favorecendo o Fluminense. Aí Juninho tentou botar na direita, faz o trabalho ali como se fosse ponta. Ficou no chão, acabou perdendo para o Juliano. Aí o Fábio Gomes. Antecipação do Preto Casagrande. Já entregou para o Schneider. Léo Guerra pediu. Schneider trabalha na direita para o Leandro. Aí o Leandro, pé direito, cruzamento. Subiu o Dema. O jogo aéreo vai ser duro, né? Embora os jogadores do Fluminense de ataque sejam grandes, o Léo Guerra e o Tuta. Olha o Leandro. Traz pelo meio. Acabou desarmado. Os dois zagueiros do Paulista, os dois têm 1,90 m. André Leonel. Marcão na marcação. Aí teve que parar a jogada o Marcão. Quando tomou o drible, restou a alternativa de fazer a falta para parar a jogada. É lance para cartão, Marcílio? Não. Falta comum do jogo. Só deixou a perna ali, sem nenhum tipo de maldade, violência, nem deslealdade. (32,70 metros a distância da bola para o gol. Veja lá o círculo dos 9,15 metros. Os jogadores do Fluminense estão além, inclusive, da distância. Aí vem cobrança, levantamento, vai diretamente pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Preto Casagrande. Faz o levantamento na esquerda buscando o Juan. Chega dominando com estilo Juan. Tuta pediu, Leandro também. Levantamento, Leandro para trás. Chegou o Léo Guerra, tentou dominar, mas Juninho ficou com ela, levou para a esquerda, bateu cruzado de esquerda ali, um chute. E visou diretamente o gol ali. Eu tinha a impressão que a bola havia sido desviada, mas não foi não. Ele bateu mesmo pro gol, portanto ela foi para fora, é só tiro de meta. Amanhã, 15 para 1 da tarde, as atrações do Globo Esporte, a cobertura completa dos jogos da quarta-feira, a Copa das Confederações, com informações diretas da Alemanha para você. Aí o Globo Esporte está escolhendo, eu fico imaginando qual será o posicionamento do gato mestre em relação à seleção. Olha aí o Márcio Mossoró na bobagem do Heller. Roubou, Leonel foi para a área, mas chega o Juan, dá o bote certo e ganha para o Fluminense. E o gato mestre, que é um personagem marcante do Globo Esporte, vai ter companhia, né? Vai ter um primo para ser escolhido lá, acompanhando o Globo Esporte. Você fica sabendo como faz para ajudar a escolher. Ou vai ser o Felino Bauer, ou o Gato Miller, ou o Friedenreich Felino, ou o Katzmaster, ou então o Batata Fritz. Vamos escolher o primo do Gato. Amanhã no Globo Esporte. As notícias e ao longo dos próximos dias a escolha do primo do Gato Mestre, em função da Copa que vem aí. Se mandando pela direita. Leandro. Mais atrás tocando no Preto Casagrande. Tentou botar para o Leandro. Girou, ficou marcado. Trabalhou na direita para o Schneider. Léo Guerra e Tuta. Os dois na área. Vem levantamento. Subiu para fazer o corte o Dema de novo. Só dá Dema na bola aérea. E no único cruzamento no segundo tempo que passou por baixo, foi feito por baixo, a bola passou. O Tuta furou e o Juan perdeu a grande chance no segundo tempo. Aí o Schneider. Vem o Juan livre. Recebe o Juan. De novo, bola levantada para o Tuta, descobriu bem. Tentou girar o Tuta, ficou pedindo uma falta ali. O Dema ganhou, demorou uma eternidade para virar o Tuta. Não houve nada.
O jogador do Paulista tomou a frente do Tuta apenas. Olha o 2 contra 2 aí. Fabiano Heller tentou cabecear, errou. Márcio Mossoró tentou o drible, arrumou pro Marcão fazer o corte, está jogando com o Juan. Aí rapidamente liga com o Schneider. Bota na frente. Leandro. Juninho se mandou pelo comando, Leandro trouxe pelo meio. Aliás, o Léo Guerra, trouxe pelo meio, a bola voltou. Sobrou com o Juan, tocou no Juninho, arrumou no Léo Guerra, bateu cruzado, a bola tocou no Juninho. Voltou com o Léo Guerra, mas ele deixa ela sair pela linha de fundo para conquistar o fim do escanteio do jogo para o Fluminense. Aos 12 do segundo tempo, segue 0-0. O Paulista tem 2-0 no primeiro jogo no placar. Aí o Schneider tocando para o Juninho. Faz o levantamento para o Tuta, muito forte. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Mais uma vez ali o lance do Tuta para você. E você olha agora o Fluminense pedindo Toró, Toró, Toró. Márcio Mossoró ajeitando para o Christian. Aí se manda pela direita, vem Juan na marcação. Vai passar o Lucas ali no auxílio ao Christian, mas o Juan consegue tocar pela linha de lado. Chegamos a 13 minutos de bola rolando no segundo tempo em São Januário. Aí o Christian. Libertadores segue 0 para o São Paulo, 0 para o River. Levantamento para o Lucas, está marcado o impedimento. Gaciba marcou o impedimento, tem pressa o Marcão. Preto Casagrande. Levou sorte que o jogador do Paulista, o André Leonel, escorregou. Marcou com o Schneider. Aí pelo meio mais um passe errado. Levantamento para o Márcio Mossoró no mano a mano com o Fabiano Heller. Márcio Mossoró tocou, tirou do goleiro, a bola foi para fora. O Fabiano Heller estava na jogada. O Kleber se precipitou na saída. Olha, o Fabiano Heller está na jogada. O jogador não vai conseguir finalizar com força dali, né? Olha lá, o Fabiano Heller está marcando o Márcio Mossoró. E depois o Kleber e o Fabiano Heller ficaram conversando entre si. Aí o Preto Casagrande. Mais o levantamento no peito do Dema. A bola voltou no Schneider. Tentou girar. A bola vai sobrando na esquerda com o Juliano. Mais o levantamento para o André Leonel. Chega o Marcão no seu papel de líbero. Tocando de cabeça para o Antônio Carlos. Passamos de 14 no segundo tempo. Paulista tem os 2-0 de Jundiaí da última quarta-feira. O Fluminense precisa no mínimo igualar a situação para levar para os pênaltis. Vem aí com o Juan. Tuta pedindo, o Juan bateu cruzado. Tocou nela, Rafael! O Rafael faz um milagre ali. Porque senão o Tuta ou o Léo Guerra, um outro trocaria nessa bola. Preto Casagrande, Juninho, levantou pro Tuta, bola passou, chegou o Lucas, Tuta aperta, Lucas joga essa bola para fora. E mais uma vez foi sem levantar a bola que o Fluminense obteve sucesso nesse ataque. Olha lá o Juan para fazer a cobrança. Buscando na área o Juninho, tentou girar, sobrou com o Tuta. Tuta rolou pro Leandro, ajeitou no Schneider. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, evolução dos dedos. Mande torpedos por menos. Schneider que está substituindo o Gabriel. O Gabriel foi punido com o terceiro cartão amarelo no jogo da última quarta-feira lá em Jundiaí. Gabriel que está indo para o futebol espanhol. Vai entrar o Toró, Luiz. E vem aí o Toró. O Toró é um dos mais jovens das divisões de base que tem sido aproveitado aí no time principal do Fluminense. 19 anos. E é tratado como uma joia o Toró. Aí o Schneider. Léo Guerra foi para a área, para ele, ajeitou para o Leandro, foi muito forte, o Leandro consegue chegar no fundo. Tentou o cruzamento, a bola tocou e voltou para o Leandro. Aí ele leva para o pé esquerdo, escolou um bom passe para o Juninho, ele ficou marcado, tentou devolver no Leandro. Aí veio muito forte, o Leandro tentou dominar, mas não conseguiu. A bola ficou no Antônio Carlos. Jogando com o Schneider,
Levantamento. Olha o Léo. Tuta subiu. Bola passou. Sobrou com o Juan. Foi no fundo. Tocou para trás. Foi para dividida. O Leandro. A bola sobrou com o Dema, que chega rasgando. Vai sair Juninho 10 para a entrada de Toró 18. Aí o Fluminense ficar com 4 atacantes, né? Aí o Fabiano Heller. Preto Casagrande ficou ali enroscado com o Márcio Mossoró. Não é a primeira vez no jogo. Juninho na marcação ali do Fábio Gomes. Apertou e fez a falta. Marcou o Leonardo Gaciba. Vai ser autorizada a modificação agora no time do Fluminense. Vai sair o Juninho. Para a entrada do Toró. O Toró marcou o primeiro gol dele como profissional no último domingo contra o Internacional, quando o Abel utilizou um time misto, apenas o Antônio Carlos como titular, o goleiro Kleber, o Preto Casagrande voltando, e o Toró marcou o primeiro gol no jogo contra o Inter. Apenas o tiro de meta para o Kleber. Bem, eu aprendi que encher um time de atacantes não quer dizer que esse time fique mais ofensivo. Porque alguém tem que fazer com que a bola chegue a esses atacantes. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, agora há pouquinho o técnico Wagner Mancini perguntou para pediu para que o goleiro Rafael disse como estava a condição física do André Leonel. Provavelmente pode ser substituído em pouco tempo. Não alcançou essa bola o Juan, a bola vai saindo, é lateral, favorecendo o Paulista de Jundiaí. O Paulista que eliminou Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro. Mais uma vez o Juan, olha o chute, o goleiro, que defesa fez o Rafael, olha. O Leandro, o Léo Guerra fechava, o Tuta também estava na jogada. Que defesa sensacional, porque essa bola veio forte, né? A gente viu agora em câmera lenta. Já o time do Fluminense, que vem aí com o Leandro. O Tuta pedindo, levantou para o Léo Guerra, lá na direita. Com ele, o Juninho acompanhou, a bola foi pela linha de fundo em escanteio. Luiz, o Juninho aqui no banco de reserva saiu muito bravo, reclamando muito, não gostou de ter substituído e foi acalmado pelo goleiro Fernando Henrique, porque o Juninho está muito perto do Abel. Vai lá para fazer a cobrança o Schneider do escanteio. Marcão está na área, Antônio Carlos também. Já veio baixa demais ali na cobrança do escanteio. E o Schneider vai na cobrança do lateral. Devolução para ele. Tenta chegar na linha de fundo. Fábio Gomes conseguiu sair jogando. Mossoró. Foi desarmado. A bola fica ali com o Toró. Antônio Carlos brigou e ganhou. Antônio Carlos, que também está indo embora, vai para o futebol francês. Levantamento do Schneider. É mais uma vez a bola levantada. Olha o Tuta. Tocou para o Léo Guerra de cabeça. Para fora! Para fora a bola do Léo Guerra. Enfim, em uma jogada de bola levantada. O Tuta preparou. O Léo Guerra teve tudo para fazer o primeiro e jogou para fora. Na pequena área. Na pequena área. Impressionante. Olha, preparada do Tuta para o Léo Guerra. Onde passa essa bola? Mais uma vez agora. Pela câmera lá atrás do gol do Kleber. Aí o Juninho só sentado lá no cantinho do banco de reservas, lamentando a bola não ter entrado. Aí o Marcão jogando com o Preto Casagrande. Daqui a pouco, depois do futebol. Olha nas bolas levantadas. 19 do Fluminense e apenas uma do Paulista. Está jogando o contra-ataque, não tem nem por que levantar a bola, né? E nas cabeçadas, 3 apenas em 19 levantadas do Fluminense. Bola errada do Leandro. Passe errado, o Juan ficou lá. E o Paulista tenta sair com o André Leonel. Tocando para o Lucas. Levantamento lá para o outro lado. Chegou bem o Schneider. Tocando no Preto Casagrande. Léo Guerra passa pela direita. Pela esquerda se manda o Juan. Ele tocou para o Juan. Leandro pediu. Bola para o Leandro. Olha o Tuta na área. Cruzamento passou. Léo Guerra fechando. A bola vai para fora. É mais uma chance desperdiçada pelo Fluminense. O Tuta levou a mão na coxa esquerda. Ali por esse esforço aí do Tuta abrindo demais ali para tentar o desvio. Veja, nesse ângulo, o cruzamento do Leandro para o Tuta. Olha. Aí levou a mão na perna esquerda, na coxa esquerda imediatamente. Desespero do Abel Braga. Agora o panorama mudou. O Fluminense cria oportunidades. No primeiro tempo, dominou, mas não criou oportunidades. Agora está criando. Já teve aí 3 oportunidades claras de gol.
A pressão muito grande, o Fluminense agora tem 70% de posse de bola no jogo. O Tuta agora saiu engatinhando para a linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Olha o Tuta. Chegou a tocar na bola, o Tuta. E depois ficou sentindo na coxa esquerda, mas já se levantou, vai voltar o Tuta. Depois de uma bronca do Abel que disse assim, dá ou não dá, Tuta? Vai, levanta e vai pro jogo. E pintou bolinha na tela da Globo, tem gol na Libertadores da América no Morumbi. E gol de Danilo para o São Paulo. 1 para o São Paulo, 0 para o River. Este grande clássico do futebol sul-americano. Leandro tentou a jogada para o Toró, foi para a dividida, chega o Dema, rasgando tudo que tem direito. Aí agora vai ficar com o Fabiano Heller. Tocou de cabeça no Preto Casagrande, ajeitou lá na direita para o Antônio Carlos. 22 minutos, chegamos à metade do segundo tempo. Bola com o Schneider, pela direita, tocou no Léo Guerra, devolveu mal para o Schneider, tranquilo foi o Dema. Domina, tenta girar, fica marcado, veja o Schneider, o Dema fica esperando que o Schneider faça o que fez. Jogou pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Paulista. Já o Fluminense nesta Copa do Brasil enfrentou equipes das séries B e C. Esse também é o papel da Copa do Brasil, né? Que faz essa integração nacional. 64 times começaram as disputas da Copa do Brasil. O Fluminense enfrentou o Campinense de Campina Grande, Paraíba, o Esportivo de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Olha o time do Paulista chegando pela esquerda. Bola com o André Leonel. Passou o Márcio Mossoró pedindo. Leonel trouxe pelo meio. Preparou para o pé direito. Cortou o Preto Casagrande. Aí vai tentar arrumar o contra-ataque. Toró não domina. Bola fica com o Fábio Gomes. Levantou na esquerda para o Juliano. Vai tentar chegar à linha de fundo. O Mossoró pediu para ele. Chega o Antônio Carlos. Os dois zagueiros foram. Ainda bem que não havia ninguém ali, né? E a bola vai sobrando com o Preto Casagrande. O Fluminense liberou depois do Esportivo Grêmio de Porto Alegre, o 13 de Campina Grande, Paraíba, o Ceará de Fortaleza e agora está na decisão contra o Paulista. Fabiano Heller. Jogando na esquerda com o Juan. Luta está na área, Leandro também. Escanteio no desvio do Christian. É mais um escanteio para o Fluminense, o 7º, está 7-1 nos escanteios agora. O Juan está bem no segundo tempo, aparecendo muito, fazendo cruzamentos, atacando, está muito bem no segundo tempo. Léo Guerra e Tuta. Agora serão auxiliados, Léo Guerra e Tuta, por Marcão, Antônio Carlos e Fabiano Heller. Levantamento, olha o Heller, subiu, tocou de cabeça, a bola foi pela linha de fundo. Vamos ver então o gol do São Paulo na Libertadores. O gol do Danilo no Morumbi. Aí cobrança do escanteio do Souza. Bola sobrou com o Danilo, espaço, ninguém marcando meia. Aconteceu com o Nakamura hoje à tarde da seleção. O Danilo não quis saber, não tem nada com isso, mandou a bola para a rede. O chute foi no cantinho, São Paulo 1-0. Próxima quarta-feira, o segundo jogo, e amanhã tem o Atlético Paranaense contra o Chivas Guadalajara. E aqui tem a velocidade do Márcio Mossoró. André Leonel foi para a área. Mossoró tentou botar na frente. Kleber saiu arrojado para fazer a defesa. Acho que o Marcão teve o cálculo dessa jogada, embora arriscada a jogada, o Kleber se deu bem. Vem o Juan. Se mandando pela ponta esquerda. Está no chão, foi falta do Christian. É o que está marcando o Leonardo Gaciba. Cobrança para o Toró. Vira o jogo buscando o Schneider, virou bem. Schneider domina, Léo Guerra está na área, Tuta também. Levantamento, a bola sobrou para o Tuta na dividida, passou por ele. Na esquerda fica com o Juan. Aí vem Fluminense, Juan. Levantamento, Antônio Carlos não conseguiu tocar, a bola sobrou com o Schneider. Chega o Fábio Gomes tirando. Aí a bola com o Preto Casagrande, tenta o drible. Ficou marcado, ficou completamente cercado, conseguiu tocar para o Juan. Juan faz o levantamento, o Christian tocou. A bola vai saindo. E o Amaral chegou chutando tudo que tinha direito ali. São 7 bolas, Amaral, não adianta, a bola volta rapidinho. Aí o Preto Casagrande faz o levantamento. Léo Guerra subiu. Paulista tenta encaixar o contra-ataque, mas o Antônio Carlos foi muito raçudo ali. Pode tentar o chute de pé direito, a bola espirrada, ficou no Toró. Arrumou para o Léo Guerra na direita.
Aí o Léo Guerra, Antônio Carlos na área, levantamento, subiu, tocou de cabeça, o Antônio Carlos jogou para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Mais uma cabeçada do Fluminense, foi a 4ª cabeçada no jogo, né? Desse total de 23 bolas levantadas. Os internautas, o André Leonel Takagi aí vai ser atendido pelos componentes do departamento médico do Paulista. Vamos à participação dos amigos internautas que navegam pela internet e participam das transmissões da Globo. Noronha, o Fluminense já está merecendo o gol? É a pergunta que vem da Beatriz Braga, do Rio de Janeiro. Obrigado, Beatriz, e a todos vocês que navegam pela internet e participam com a gente. Diga, Noronha. Bom, o Fluminense chutou, arrematou no primeiro tempo 7 vezes, agora no segundo 8. Tem 15 arremates contra 4 do Paulista. Claro que o Fluminense voltou muito melhor no segundo tempo, mais objetivo, embora às vezes insista em jogar pelo meio. Mereceram um gol? Até merece. Agora perdeu as oportunidades que teve. E o Fluminense fez a terceira e última substituição. Entrou o Alan com a camisa 16, o Alan é um jogador de meio campo. E saiu o Schneider com a número 4, Schneider ala. Ele fez um gesto ali pro Toró, como se fosse pro Toró ocupar o lado direito do campo ali. Isso, é isso aí. O Toró vai atuar como quase um ponta direita. Alan tocou pro Leandro. Recebe pela esquerda. Preparou o Leandro. Pedalou. Pé direito. Bateu cruzado. A bola desviou no Lucas. Olha, Luiz, e o técnico Wagner Mancini também vai mexer no time. Vai colocar o atacante Abraão no lugar do André Leonel. Mais uma vez aí a pedalada do Leandro. E vem cobrança de escanteio para o Fluminense. O Leandro mexendo com a galera tricolor que lota São Januário. Aí o levantamento. Vai lá para fazer a cobrança o Alan. E o Abel segue gritando com seus jogadores. Levantamento para a saída do Rafael. Foi lá tranquilo para fazer a defesa. No sábado e no domingo tem a Liga Mundial de Vôlei Brasil e Japão, direto de Ibirapuera em São Paulo. Sábado, 10 da manhã. Domingo também às 10. Dentro do Esporte Espetacular, que começa às 9h30, horário de Brasília. Aí o Preto Casagrande. Fabiano Heller mais atrás. Bola recuada para o Fabiano Heller. 29 minutos do segundo tempo. Fabiano Heller fazendo o levantamento na direita para o Toró. Aí o Toró dominou, passou o Alan, ele tocou pelo meio para o Juan. Juan tenta a jogada no comando para o Léo Guerra. Antecipação foi do Fábio Gomes. Faz uma partida na marcação, esse camisa 11 aí o Fábio Gomes. Na hora de entregar, entregou errado. Alan tentou a jogada para o Antônio Carlos. Aí o Amaral trabalhou pelo meio. Vai marcar aqui o Lucas, o Tuta. Tentando pressionar na saída de bola do Paulista. Aí o Fabiano Heller dominando, recuando mais atrás no Marcão. Estamos nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Hoje segue 0-0. O Paulista tem os 2-0 na última quarta-feira. Placar construído em Jundiaí. Bola para o Juan, protegeu, ganhou do Amaral. Tuta pedindo, Léo Guerra também, é para o Léo Guerra de cabeça para fora. Marcou falta. Cruzamento do Juan. Vamos ver se fez falta o Léo Guerra. E aí, Marcília? Carregou. Por essa imagem vai ficar mais clara a jogada. Olha lá. As duas mãos no ombro do zagueiro do Paulista. Claramente. Copa do Brasil, que foi disputada pela primeira vez em 1989, o Grêmio foi campeão. 32 equipes disputaram a primeira edição da Copa do Brasil, esse ano foram 64. O futebol gaúcho é o maior vencedor, foram 6 títulos do futebol gaúcho. Está aí a modificação no time do Paulista, entrando o Abraão, número 17, saindo o André Leonel, número 10. Sai um atacante e entra outro. Preto Casagrande botando na direita para o Leandro. Léo Guerra pedindo, passe errado, Dema. Bola voltou no Leandro, Dema tocou. Bola vai saindo em lateral, favorecendo o time do Fluminense. Tem pressa lá o Toró que está jogando de ala.
Outra vez o Leandro. Prepara para o pé esquerdo. Levanta a bola para a área. Joga essa bola para a área. Não saiu bem o levantamento. Aí Antônio Carlos. Preto Casagrande. Tuta foi pelo comando. Bola para o Tuta. Tentou dominar. E os dois zagueiros do Paulista vão deitando e rolando por enquanto. Cortando praticamente todas, né? Márcio Mossoró levou com a mão. Já tem cartão amarelo, Márcio Mossoró. Esse é lance para cartão amarelo. Claramente dá um tapa na bola para tentar fraudar o árbitro, ou seja, teria que levar como consequência o vermelho. Aí o Toró. Ajeitando pelo comando ali com o Alan. Preto Casagrande, o Paulista todinho no campo defensivo. Errou o passe o Preto Casagrande. Contra-ataque do Paulista. Bola em profundidade para o Abraão. Saiu o Antônio Carlos, ele é muito rápido. Foi falta do Abraão sobre o Antônio Carlos. Impresso o Antônio Carlos, ficou lá para o Kleber. Na cobrança da falta, não pode evidentemente defender com as mãos. Fabiano Heller. Próximo sábado, 1 da tarde, Copa das Confederações. Que jogo, hein? Brasil e Alemanha. Decidindo uma vaga na grande decisão contra Argentina ou México, que jogam domingo. Levantamento lá para o Léo Guerra. Bola voltou. Marcão levantou na direita. O Léo Guerra foi muito forte. Mesmo assim o Léo Guerra chegou. Vai para a linha de fundo. Tuta pedindo. Recuou para o Toró. Toró recebe. Levantou na grande área para o Leandro. Tá valendo. O Leandro dominou. Pode fazer o primeiro. Jogou para fora. Inacreditável, Leandro. Dominou. Deu tempo até de olhar para o assistente para ver se estava em posição legal. Perde a melhor chance do Fluminense do jogo. A posição era boa, Marcília. Normal. O Anderson dava totais condições de jogo para o Leandro. Acho que ele até perdeu tempo em olhar para o assistente. O jogador não tem que olhar para o assistente. Enquanto não escutar o apito do árbitro, tem que seguir. Vale para o atacante, vale para o defensor. Mas os atacantes do Fluminense, os jogadores do Fluminense estão chamados mesmo da flor da pele. Ele dominou, botou a bola no chão, olhou e deu uma cacetada nela contra por cima do gol. O Morumbi tem pênalti para o São Paulo, hein? Aí o Preto Casagrande levantou para o Tuta. Fabiano Heller e o Márcio Mossoró. Lateral Fluminense pela esquerda. São Paulo vai vencendo o River por 1-0. 2-0 em casa. Uma vitória com 2 gols de vantagem em casa, sem sofrer gols. É um resultado muito expressivo, que é o que fez o Paulista no primeiro jogo da Copa do Brasil em Jundiaí. Aí o Antônio Carlos. E aí tem bolinha pintando na Globo. Quem será que bateu o pênalti no Morumbi? Aí o Toró vai tentar fazer o cruzamento na linha de fundo. É mais um escanteio para o Fluminense. 34 minutos do segundo tempo. 11 minutos para o encerramento do jogo. E é gol de Rogério Ceni, gol do goleiro do São Paulo no Morumbi. São Paulo 2-0 sobre o River. Aí já é uma vantagem considerável. Vem levantamento no escanteio. O Julinho jogou de novo para fora, mais um escanteio. Aí o Julinho. Cruzamento. Léo Guerra subiu, a bola passou por ele. Vai sobrar na esquerda com o Leandro. Aí o Leandro, o Alan tá livre. Ele fez o levantamento. Quem sobe é o goleiro Rafael para fazer a defesa. O Alan ficou livre ali. Poderia ter tocado mais atrás do Alan. Talvez tenha sido confundido pelo juiz, né? O juiz passou na frente dele ali. Chegou o Marcão. Aí sai jogando o Marcão. Outro tapa na bola do Mossoró. Pois é. O Renato Macida está destacando aí que era para cartão amarelo. É isso, né, Macida? Exato, claro, que ele dá a lei da vantagem para a bola ficou com o Fluminense. Mas aí passa a ser uma lei da desvantagem, né? Que não mostra o cartão vermelho do jogador, que é importante. Fabiano Heller. Tentou botar no comando, agora buscando o Alan. Alan devolve no Fabiano Heller. Vira o jogo na direita agora para o Preto Casagrande. Vai fazer levantamento, é bola levantada. Tuta subiu, tentou para trás para o Toró, foi para a dividida. E o juiz está marcando falta do Toró. Falta do Toró, entrou ali num jogo perigoso, segundo
Tô com o pé por cima da bola, tá certo. E o técnico Wagner Mancini vai mexer no time, Luiz. Vai colocar o zagueiro Hever no lugar do meio-campo Juliano. O Fluminense só levanta a bola. Outro zagueiro que no jogo da quarta-feira também ajudou o Dema aí a rebater todas. Vai jogando o Marcão. 36 minutos e 20. Vem o Alan. Jogou no Toró. Mais atrás aí, buscando o Antônio Carlos. Outra vez o Preto. Alan. O Juan tá livre. Passou o Marcão. Recebeu. Viu o Juan. Aí o Juan pela esquerda. Tuta vai na área. Leandro também. Ele devolveu no Marcão. A bola é boa. Marcão foi pro fundo. O Juan passou de novo pedindo. Recebe, mas está marcado agora pelo Lucas. Que desmarca o Leandro. Vem pedindo essa bola. Vai tentar chegar no fundo. Faz o cruzamento. Subiu o Anderson. O capitão voltou e está também ajudando ali. Trabalho facilitado, que só vem bola levantada. Olha o Fabiano Heller, deu um corte bonito, ganhou do Christian. Aí ele faz o levantamento lá na direita. Subiu o Juninho. Tocou de cabeça para o Juliano. Mais atrás de novo no Juninho. Aí o Antônio Carlos a apertar a marcação. Chega o Preto Casagrande. Léo Guerra. Mais atrás no Alan. Vem o Alan, vem o Fluminense. Bola tocada no comando, vai o Tuta na dividida. Ele, o Anderson faz a proteção. E o goleiro Rafael vai saindo para fazer a defesa. 37 minutos e 40. O Paulista construiu uma vantagem de 2-0. Veio com 4 volantes. Uma proposta de jogo para marcar, para não permitir que o Fluminense chegasse. O Fluminense martelou, criou, teve oportunidades, especialmente no segundo tempo. 38, o jogo segue 0-0. Aí o Antônio Carlos. Aí o Toró. Tocando pelo meio para o Leandro. Aí jogou no Alan. Vira o jogo na esquerda para o Juan. Tudo ele e o Guerra estão na grande área. Vem levantamento. Aí de novo o Anderson. Paulista com quase todos os jogadores ali na entrada da grande área. Levantamento para o Marcão. Foi na dividida com o Rafael, que saiu para fazer a defesa. Do goleiro direto lá para o ataque. Fabiano Heller joga essa bola para fora. Sentiu o Fabiano Heller. E o Fluminense já fez as 3 substituições, hein? Bom, o Fabiano está sendo atendido ali. Vamos aproveitar, vamos ver o gol do São Paulo. O Fabiano jogou para fora, sentiu um problema ali o Heller. Vamos ver o gol do São Paulo, a cobrança do Rogério Ceni. O toque ali na marcação do pênalti. Do Lúcio Gonzalez meteu a mão na bola e o Rogério Ceni bateu no cantinho. E o jogo termina no Morumbi. Grande vitória do São Paulo, 2-0 sobre o River. Indecisão, o placar de 2-0 é sempre muito expressivo. Você que estava curtindo a grande vitória do São Paulo, imagens agora de São Januário. Olha o Christian, limpou, levou para o pé esquerdo, trouxe de novo para o direito, tentou outro drible, Marcão chega limpando o Paulista. Chegou na área do Fluminense, o que aconteceu muito pouco nesse segundo tempo. Você que curtiu a transmissão do Kleber Machado, direto de São Paulo do Morumbi. São Paulo 2-0 sobre o River. Próxima quarta, o segundo jogo em Buenos Aires. Aqui em São Januário, Paulista venceu o primeiro jogo 2-0 em Jundiaí na última quarta-feira. E vai segurando 0-0, agora 40 do segundo tempo. Daqui a pouquinho as notícias do Jornal da Globo. Tem o Fluminense com o Antônio Carlos. O Fluminense teve algumas oportunidades no segundo tempo. Chegou, martelou. Encheu a área do Paulista de bola levantada. Foram 28. E o gol até agora não saiu. O Fluminense teve 3 oportunidades na pequena área. Na pequena área só. Aí o Alan, tem o Antônio Carlos passando pela esquerda, 41 minutos, quase 41. Vem aí o Juan, tocando para o Alan. Bola jogada na direita, chega o Leandro, faz o levantamento para o Tuta, vai saindo o Rafael para fazer a defesa. A cidade de Jundiaí, que fica a 65 quilômetros de São Paulo, cidade com 350 mil habitantes. O Paulista
que foi vice-campeão ano passado no campeonato estadual, a decisão contra o São Caetano, vivendo o dia mais importante de sua história, que começou em 1909. 41 minutos, vai se segurando, o Fluminense apertando, levantamento direto, aí o Léo Guerra, chega para dominar, tem um Juan pedindo pela esquerda, aí o Léo Guerra levou pro pé direito, vai tentar um chute, isolou, mandou para fora. Normalmente em Jundiaí, um dos pontos de reunião dos torcedores é a 9 de julho, na cidade de Jundiaí. Olha a rapaziada reunida lá na 9 de julho em Jundiaí, acompanhando o jogo, assistindo o jogo. Claro, o jogo não está decidido, é vizinho, está todo mundo apreensivo. Agora alguma manifestação da torcida do Paulista, que lota 9 de julho na cidade de Jundiaí. Ali pertinho da grande São Paulo, a pouco mais de 60 quilômetros da capital paulista. E para você ter uma ideia, Luiz, eu conversei com o Edu Palhares, presidente do Paulista, ele informou que se o time ganhasse, o prefeito de Jundiaí vai decretar ponto facultativo na cidade em comemoração a esse título. E o Paulista apertando, bola tocada para o Abraão na esquerda, vai tentando manter um pouco a bola no campo de ataque. É um fim de jogo tenso. Veja o Abraão, 3 jogadores do Fluminense marcando. E o Leonardo Gassi marcou falta sobre o Abraão. O Antônio Carlos não gosta da marcação e a falta está marcada, favorecendo o time do Paulista. Esse lance aí, Renato Marcília. Ficou agarrado na cintura do jogador, né? Foi o Marcão que fez a falta. Aí o Márcio Mossoró, talvez o grande nome desta Copa do Brasil. Vai tentar daí, o chute saiu lascado do Hever, que entrou agora há pouco. E olha, a posse de bola no jogo, 72% de posse de bola para o Fluminense contra 29% do Paulista. O Fluminense ficou 40 minutos com a bola contra 15, 28 do Paulista. Contra 15 minutos do Paulista. Aí o levantamento para o Leandro. Ele chega na área. Agora vai ficar com o Juan. Juan domina. Tenta ajeitar para o Alan. Alan não conseguiu chegar no tempo certo. Aí voltou para corrigir. Faz o levantamento para o Duda. Foi muito forte. O Lucas joga essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o Fluminense. O 11º escanteio para o Fluminense. O Paulista teve um no jogo. E para ganhar tempo, o técnico Wagner Mancini vai mexer também. Deve entrar Fábio Vidal. O Juliano chora copiosamente. Ele saiu há pouco para a entrada do Hever no banco de reservas do Paulista, que está há alguns minutos. Aí o levantamento do Juan. Olha, passa. Quarta zaga do Paulista com o Amaral. Voltou no Toró. Levantamento para a boca do gol. Subiu o Julinho para tirar. Amaral completa. Desde 1909. Paulista que tem alguns títulos importantes. Campeão brasileiro da Série C. Campeão da divisão de acesso em São Paulo algumas vezes. E vai vivendo o seu dia mágico, o seu dia especial. Bola na esquerda com o Juan. E o Fluminense apertando o Juan. Rafael para fazer o corte de novo. Trabalhou muito o goleiro Rafael, que é treinado pelo pai dele, né? Que é o treinador de goleiros, o Armando. Aí o Márcio Mossoró. O Abraão ficou ali pedindo, o Mossoró vai para a jogada individual. Domina, tá na grande área, o Márcio Mossoró fez o recuo pro Cristiano, ele pega forte! Contra o Cruzeiro, ele fez 2 gols de falta de fora da área. E a torcida que vem de Jundiaí, em pequeno número, ficou aqui respeitosa no começo, mas sempre gritando muito e acreditando no time. A cidade de Jundiaí, na 9 de julho, Avenida 9 de julho, em Jundiaí, já em festa. O torcedor, sabendo que o jogo ainda tem bola rolando, teremos acréscimos, mas já começa a desfraldar as bandeiras, no momento que é histórico novamente para o interior de São Paulo. E teve nos últimos anos a ascensão meteórica do São Caetano, que chegou à decisão de Libertadores da América, que teve ano passado o título do Santo André dentro de um Maracanã lotado contra o Flamengo. Mais uma modificação aí no time do Paulista, o Fábio Vidal entrando, saindo o Christian. Aí o Alan faz o levantamento buscando o Leandro pela direita, arrumou para o Léo Guerra, experimentou e jogou para fora. Wagner Tardelli, que é o quarto árbitro, vai mostrar já pra gente. 3 minutos. 3 minutos, apontou lá o Wagner Tardelli, portanto vamos a 48. O Paulista que na primeira rodada eliminou o Juventude, ganhou em Jundiaí, empatou na Serra Gaúcha 1-0 e 1-1. Jogadores chorando, o Juliano chora copiosamente desde o momento que saiu de campo. O Paulista está na Libertadores, né? É o primeiro representante que vamos conhecer assim que o juiz apitar o fim de jogo.
O Paulista depois passou pelo Botafogo com 2 empates, 1-1 em Jundiaí, 2-2 no Maracanã. Depois contra o Internacional, uma vitória, uma derrota por 1-0 e a classificação nos pênaltis. Passou pelo Figueirense, perdeu por 1-0, ganhou por 1-0 em casa de novo. Levou a classificação nos pênaltis. Contra o Cruzeiro, uma vitória expressiva por 3-1 em Jundiaí. Perdeu por 3-2 no Mineirão e ficou com a classificação. Tem o Fluminense com o Léo Guerra, a bola vai passando. Chegou para tirar o Lucas. Aí chega o Hever para completar, mas o Leonardo Gaciba marcou. A falta que favorece o Fluminense aos 46,5 de bola rolando. Você deu aí a lista dos eliminados pelo Paulista, só feras. Quer dizer, o Paulista não chegou nessa posição, nem está chegando a esse título por acaso. Todos os times da Série A do futebol brasileiro, a falta do Anderson, mais uma vez ali, o capitão Anderson, que na última quarta-feira não jogou. Mas o Fluminense, com toda a sua história, com tudo que já escreveu de bonito no futebol brasileiro, tá aí. 47 com 1 minuto pela frente, tem uma falta. E o Preto Casagrande é especialista. O Juan também está posicionado, o Léo Guerra para bater forte, fica mais atrás. Preto Casagrande, ele está autorizado para fazer a cobrança, partiu o Preto, tocou na barreira. Leonardo Gaciba consulta o seu relógio, 47 minutos e meio. A primeira final, né, finalíssima em nível nacional do Leonardo Gaciba. Aí ali o Leandro para fazer a cobrança, tocando no Marcão. Jundiaí espera o fim do jogo para soltar o grito de campeão. Rafael saiu de soco, tira da área do Paulista. Fundado em 1909, conhecido como Galo do Japi, do interior de São Paulo, para ficar tão pertinho do seu momento mais marcante, do seu momento mais importante ao longo de toda essa história. Leonardo Gaciba se aproxima ali, o Marcão sai jogando com o Toró. 48 minutos, estamos por conta do Leonardo Gaciba. Ele vai marcar a falta ali agora, o Leonardo Gaciba se aproxima, vai pedir a bola. Torcida do Fluminense agora ficam na aplaude, expectativa, apita Leonardo Gaciba. O Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005. Vai representar o futebol brasileiro na Libertadores da América do próximo ano. Mais uma conquista para o futebol do interior de São Paulo. E um momento mágico, marcante, histórico desde 1909. O Galo do Japi é o campeão da Copa do Brasil. Festa em São Januário, os torcedores do Fluminense aplaudindo. E olha o Galo fazendo a festa em São Januário. O Galo do Japi levanta a Copa do Brasil dentro de São Januário. Olha o Anderson com o Wagner Mancini. E o Paulista comemorando a cidade de Jundiaí com seus 340 mil habitantes. E o abraço do Abel, que cena linda, hein? Abel Braga dando nesse momento um abraço carinhoso. Você disse ali pro Wagner Mancini, Abel. Mereceu, né? Mereceu pelo primeiro jogo. Tá certo. Vou pegar uma palavrinha aqui do Wagner Mancini, técnico estreante, já campeão. Chegou com méritos ao título. Qual foi o símbolo dessa conquista? O símbolo? Eu acho que é a simplicidade, né? Uma equipe que joga de uma forma inteligente, mas acima de tudo joga assim. Wagner, estrear na carreira, ganhando um título desse, eu imagino que o melhor começo impossível, né? Exatamente, a gente sabia que seria difícil, mas a trajetória do Paulista foi fantástica, né? 6 equipes da Série A, 6 equipes fortes, e a gente está feliz agora por ter chegado onde a gente imaginou lá atrás com muita dificuldade. Cidade de Jundiaí está em festa, Avenida 9 de Julho tomada pelos torcedores. Manda um recado pro povo de lá, Wagner. O povo de Jundiaí comemore, porque foi merecido pelo Paulista. Aí o recado do Wagner Mancini. Imagens aí de Jundiaí, da Avenida 9 de Julho. A galera de Jundiaí fazendo a festa, o frio que tomou conta da região sudeste, todo mundo agasalhado, mas agora é só alegria em Jundiaí, na 9 de Julho. Olha a festa linda, as imagens da Avenida 9 de Julho, lá na cidade de Jundiaí. E aqui os torcedores do Galo do Japi fazem a festa, choram. É o momento mais importante da vida do Paulista desde 1909. Time que mudou de nome 2 vezes e voltou para o seu tradicional nome de Paulista, na cidade de Jundiaí. Diga, Eric. Falar com o Juliano, que depois que foi substituído, não se conteve, chorou muito. Vocês imaginavam, quando começou a Copa do Brasil, chegar a esse momento campeão, Juliano? Eu cheguei depois do começo da Copa do Brasil, faz 1 mês e 15 dias que eu estou no clube. Consegui meu objetivo, que era buscar o título junto com esse grupo maravilhoso que está aí. Lutamos bastante, conseguimos o título. E dedicar esse título aí à minha família que está em Dracena,
a minha esposa tá aí em Jundiaí assistindo, e ao meu tio que teve um filho que perdeu, o Pablo, que tá lá de cima, tá me olhando. E é só agradecer aos meus amigos que estão em Dracena me assistindo. Parabéns, Juliano. Vamos ouvir aqui o Léo, que não participou da partida por estar suspenso no primeiro jogo contra o Fluminense, mas veio aqui ao Rio de Janeiro torcer. Ficou do lado de fora, torceu bastante, deu certo, né? Porque do lado de fora eu sofri muito, né?